Realmente não tenho medo de comprar pausas ou vender em comícios. Claro, de vez em quando o mercado vai continuar, e eu estarei imediatamente abaixo de um ponto inteiro ou mais no S&P. No entanto, ao esperar por um extremo suficiente, mesmo em tais situações, o mercado geralmente volta rapidamente o suficiente para me deixar sair mais ou menos. Talvez minha regra número 1 seja: não tente lucrar com uma negociação ruim, apenas tente encontrar o melhor lugar para sair. Portanto, quando você tem um comércio ruim, não o despeja imediatamente. Está certo? Acho que geralmente consigo sair com um preço melhor se tiver um pouco de paciência, pois o motivo pelo qual entrei no mercado foi porque o mercado estava tão exagerado que uma reação parecia estar vencida. Quando saio, é fácil voltar a entrar. Se eu comprar de volta a um preço mais alto, considero isso um novo negócio. Quando você montou seu escritório de negociação em casa? Cerca de 3 meses depois de sair do chão. Depois de passar anos cercado por pessoas no chão, você achou difícil se adaptar ao isolamento das negociações em casa. Nos primeiros 4 anos, estar fora do chão foi ótimo, sem distrações, sem opiniões externas. No ano passado, no entanto, o isolamento realmente começou a me incomodar. Fiquei sozinho. Tentei conversar com outros comerciantes por telefone durante o dia, mas achei que isso era uma distração e diminuía minha produtividade. Também tentei estabelecer um escritório de negociação com outro operador, que funcionou muito bem por um tempo até que ele partiu para estabelecer uma operação comercial em Nova York. E tentei contratar um assistente, mas isso não aumentou meus resultados. Agora tento lidar com o isolamento agendando projetos fora do dia de negociação, a fim de me manter envolvido com o mundo exterior. Sou membro da Market Technicians Association e tento participar de todas as reuniões. Também trabalhei com um programador para desenvolver indicadores de negociação em redes neurais, que agora estou usando como ferramenta de mercado. Uma característica fundamental dos programas de redes neurais é que eles não são estáticos, eles evoluem à medida que aprendem com os dados. Esse projeto também levou a muitas chamadas para outras pessoas em todo o país que estão trabalhando na aplicação de redes neurais ao comércio. Reconheço que o isolamento se tornou um problema e continuo tentando encontrar soluções diferentes. Acho que, eventualmente, eu gostaria de ter 1 ou 2 traders compartilhando meu escritório novamente. Como você é principalmente um operador de futuros de índices de ações, estou curioso para saber quais foram suas experiências durante o incrível crash de outubro de 1987. Ironicamente, parei de negociar cerca de um mês antes do acidente. Eu tinha um ano fenomenal até aquele momento, ganhando mais de $500 mil, o que era quase o dobro do que eu fiz no ano anterior. Eu não podia acreditar o quão bem eu estava. Eu havia pego todas as principais oscilações do mercado. Eu tinha a sensação de que estava muito quente e não deveria mais pressionar a minha sorte. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de aprender com um treinador de cavalos com quem estava trabalhando. Decidi que seria um bom momento para fazer um hiato comercial. Então você não estava envolvido no mercado na época do acidente de outubro de 1987? Não exatamente. Eu não tinha posições no início daquela semana. No entanto, durante o período em que eu parei de negociar, liguei para meu marido, ele é um formador de mercado na Bolsa de Valores da Filadélfia, todas as manhãs para descobrir o que estava acontecendo nos mercados. Quando liguei para ele dos estábulos naquela manhã, ele disse: é melhor você chegar em casa e assistir esse dia. Todos os mercados mundiais entraram em colapso e parece que o Dow Jones vai abrir 200 pontos a menos. Quando ouvi isso, pensei: rapaz, isso é ótimo. Esta é a oportunidade de compra que eu estava esperando. Corri para casa e liguei as notícias. Todo mundo estava falando em pânico, pânico, pânico. O velho e tolo contou-me o que estava pensando: isso é fantástico. Vamos ver o quão baixo podemos abrir o mercado. Como você se lembra, o mercado continuou caindo o dia todo. Eu tive que me forçar a não comprar. Finalmente, no início da tarde, eu não podia esperar mais. Comprei um contrato futuro de S&P. Na última hora de negociação, continuei comprando. Como? O mercado se moveu mais baixo. No final do dia, eu tinha 10 contratos longos. Quando o mercado fechou, você estava deprimido por um dia. Ah, com certeza. O mercado fechou perto de seus mínimos. Eu perdi cerca de $100 mil. Isso te incomodou? Não, na verdade não. 01 Claro, fiquei um pouco irritado comigo mesmo por não ter sido mais paciente, porque eu poderia ter conseguido um preço médio melhor se tivesse esperado. No entanto, eu realmente não estava preocupado com a perda inicial do cargo. O mercado futuro estava com um desconto tão grande em relação ao índice de ações em caixa que eu tinha certeza de que abriria mais alto no dia seguinte. O que aconteceu? Você saiu na abertura mais alta. Tomei lucros em apenas parte da posição. Meu plano era ficar muito tempo. Eu pensei que tínhamos visto um nível tão estúpido de mercado, com pessoas virtualmente jogando fora ações que tinham valor, que eu senti que tinha que ser apenas um ponto de exaustão de vendas. Como exemplo, lembro que, quando fui ao pregão da Bolsa de Valores da Filadélfia, as ações da Salomon Brothers estavam sendo negociadas ao $32. Eventualmente, chegou a mais de $60. Aqui foi no dia do acidente até $22. Para mim, parecia ridículo que as pessoas estivessem precificando ações dessa maneira. Você faz parecer que se livrou completamente do pânico que atingiu os mercados naquela semana. Acho que não subestimei o risco do comércio quando comprei 10 futuros da S&P no dia do acidente. No entanto, em retrospecto, certamente fui ingênuo em acreditar que os mercados, empresas de compensação e bancos continuariam a funcionar.
A percepção subsequente de que, se o Fed tivesse sido menos agressivo, minha empresa de compensação, juntamente com muitas outras, poderia ter falido, destruindo o patrimônio da minha conta no processo, realmente me abalou. Isso te incomoda quando você perde? De modo nenhum. Isso nunca me incomodou em perder, porque eu sempre soube que conseguiria voltar. Eu sempre soube que, não importa o que acontecesse, poderia entrar em qualquer mercado, com qualquer quantia de dinheiro e ganhar a vida. Você poderia descrever os erros cometidos em sua carreira comercial que serviram como experiências de aprendizado. Minha fraqueza particular sempre foi um pouco prematura ao entrar em posições. Como diz o ditado, são os pioneiros com as flechas nas costas. Aprendi a pensar comigo mesmo, paciência, paciência, paciência. Eu tento esperar até que as coisas se configurem logo antes de eu negociar. Então, quando estou pronto para negociar, conto lentamente até 10 antes de pegar o telefone. É melhor ter a ideia errada e o tempo certo do que a ideia certa e o tempo ruim. Outro erro que cometi com frequência é participar de muitos mercados ao mesmo tempo, o que leva a negociações desleixadas. Também descobri que são minhas posições mais pequenas que causam minhas maiores perdas, porque elas tendem a ser negligenciadas. É natural ser cauteloso e atento às grandes posições. Com as posições pequenas, é fácil cair na armadilha de ser complacente. Minha consciência dessa armadilha me tornou mais cuidadoso com essas posições. Percebo que sou apenas humano e que sempre cometerei erros. Eu apenas tento fazê-los com menos frequência, reconhecê-los mais rapidamente e corrigi-los imediatamente. Qual porcentagem de seus negócios é rentável? Cerca de 70%. O seu vencedor médio também é maior que o perdedor médio. Nas negociações de curto prazo, por contrato, minha vitória média é de cerca de $450. O valor seria maior se eu incluísse negociações de longo prazo, e minha perda média é de pouco mais de $200. Com a porcentagem e a magnitude média de seus negócios vencedores, superando em mais do que a proporção de 2 para 1 os perdedores, parece que você seria rentável todos os meses. Todo mês. Minha filosofia é tentar ser rentável todos os dias. Obviamente, não alcanço essa consistência, mas esse é o meu objetivo. Provavelmente sou rentável quase toda semana. Lembre-se, faço isso para ganhar a vida e uso meu próprio dinheiro. Eu realmente valorizo o fato de ter aprendido a negociar como um ofício. Como em qualquer ofício, como tocar piano, a perfeição pode ser ilusória, nunca tocarei uma peça com perfeição e nunca comprarei a parte mais baixa e venderei a parte mais alta, mas a consistência é alcançável se você praticar dia após dia. Suponho que, em parte, sua consistência possa ser atribuída à intensidade com que você acompanha os mercados. Quando você descreveu sua negociação anteriormente, parecia que você praticamente seguiu um tique de mercado por tique. Suponho que esse tipo de abordagem deva limitar o número de mercados que você pode negociar. Quantos mercados você acompanha ao mesmo tempo? Varia. Eu analiso 20 mercados. Mas a qualquer momento, eu negocio não mais do que cerca de 6 mercados. Idealmente, eu gostaria de negociar todos os mercados, todos os dias, mas sei que isso é fisicamente impossível. Você não poderia treinar assistentes para aplicar suas metodologias nos mercados que não pode assistir. Eu tentei isso. Contratei e treinei alguém por um ano. Ele era a pessoa mais legal que você poderia encontrar. Qualquer organização teria orgulho de tê-lo como funcionário. Ele era extremamente trabalhador e leal. Ele estava em perfeita forma física, comia bem e praticava karatê todos os dias. Emocionalmente, ele estava tão equilibrado que nunca o vi ficar com raiva de alguém. Eu dediquei muito tempo e esforço a treiná-lo. Eu até dei a ele por conta própria, porque pensei que a única maneira de aprender a negociar era fazê-lo. Infelizmente, não deu certo. O que deu errado? Ele não parecia ter nenhuma paixão por negociar. Ele não conseguiu puxar o gatilho. Eu acho que ele não gostou da ideia de correr riscos. Linda descreve uma conversa típica com sua assistente. Ok, Steve, qual é o seu plano de jogo para hoje? Acho que vou comprar trigo hoje, diz ele, explicando suas razões para o comércio. Isso é ótimo. Eu digo, tentando encorajá-lo. No final do dia, pergunto a ele, você comprou o trigo? Não, ele responde. Bem, o que você fez? Eu assisti isso subir. Ela ri sinceramente da lembrança. Por que você acredita que se destacou como trader? Acredito que minha habilidade mais importante é a capacidade de perceber padrões no mercado. Acho que essa aptidão para o reconhecimento de padrões provavelmente está relacionada ao meu forte envolvimento com a música. Entre as idades de 5 e 21, pratiquei piano por várias horas todos os dias. Na faculdade, eu tinha dupla especialização em economia e composição musical. Partituras musicais são apenas símbolos e padrões. Ficar sentado por horas todos os dias, analisando notas, provavelmente ajudou aquela parte do meu cérebro relacionada ao reconhecimento de padrões. Além disso, praticar um instrumento por várias horas todos os dias ajuda a desenvolver disciplina e concentração, duas habilidades que são muito úteis como profissional. Você poderia elaborar um pouco mais sobre os paralelos entre a música e os mercados. Uma peça musical tem uma estrutura definida, existem padrões repetidos com variações. Analogamente, os mercados têm padrões que se repetem com variações. As peças musicais têm interlúdios silenciosos, desenvolvimento de temas e um crescimento gradual até o clímax. As contrapartes do mercado são consolidações de preços, principais tendências e preços descontrolados passam para os principais patamares. Você deve ter paciência enquanto uma peça musical se desenrola e paciência até que um comércio seja estabelecido.
Você pode praticar, 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 mas nunca tocará uma peça musical perfeitamente, assim como nunca comprará a baixa e venderá a alta em uma negociação. Tudo o que você pode esperar é tocar uma peça, ou trocar, melhor do que antes. Tanto na música quanto no comércio, você faz melhor quando está relaxado e, nas duas, precisa seguir o fluxo. Uma analogia final pode explicar o tipo de negociação que gravitei. Você deve poder ler notas individuais e aprender uma peça de música medida por medida antes de poder tocar a peça inteira. Talvez seja por isso que gasto a maior parte da minha energia em operações de curto prazo, em vez de analisar o cenário de longo prazo. Existem tão poucas comerciantes em tempo integral. Você acredita que existem obstáculos para as mulheres que tentam entrar em campo? Às vezes, senti que tinha que trabalhar 2 vezes mais para ganhar respeito ou ser levado a sério. Mas, sinceramente, essa percepção provavelmente se baseou em minhas próprias crenças, e não na realidade. Em retrospecto, não acho que ser mulher realmente tenha me prejudicado. De fato, se é que alguma coisa, às vezes parecia que as pessoas faziam um esforço extra para me ajudar, talvez porque existam poucas mulheres comerciantes. E tem claro que pode haver bolsões no setor em que as mulheres encontram barreiras, por exemplo, as grandes empresas e bancos institucionais de Nova York. Conheci mulheres que sentiram que o sexismo interferia em sua capacidade de conseguir um emprego em uma mesa de operações. Mas, novamente, eu nunca encontrei pessoalmente tais dificuldades. Eu encorajaria fortemente as mulheres que têm a confiança necessária para se tornarem comerciantes no esforço. Não há razão para as mulheres sentirem medo de intimidação. O comércio, mais do que qualquer outro campo, é um negócio básico. As pessoas olham para seus números de desempenho. Eles não se importam se você é homem ou mulher. Se você tiver um bom desempenho, receberá apoio financeiro. Por outro lado, se você é incompetente como operador, apenas ser homem certamente não vai ajudar. As mulheres também podem ter vantagens intrínsecas sobre os homens como comerciantes. Por exemplo, é menos provável que as mulheres usem o comércio como uma viagem ao ego. Eles não são propensos a fazer negócios do tipo machista colocando uma grande com a intenção de sentir uma sensação de poder em movimentar o mercado, que eu vi levar à ruína financeira de vários comerciantes do sexo masculino. Até as maiores mulheres comerciantes que conheço tendem a ser muito discretas, quase reservadas, como comerciantes. Existem outras diferenças entre homens e mulheres como comerciantes. As mulheres podem ser mais intuitivas. Eu certamente sinto que posso ver padrões que outras pessoas não podem, mas não sei se é porque sou mulher. Acho que muitas vezes é mais aceitável para uma mulher confiar na intuição do que para um homem, e a intuição certamente entra em jogo no comércio. Por exemplo, quando estou assistindo às cotações de preços, nunca digo algo como, o mercado está exatamente em 62%, preciso comprar aqui. Em vez disso, eu poderia pensar, nossa, parece que corrigimos o suficiente e o preço parou de cair, então é melhor comprar. Em nossa conversa inicial por telefone, você mencionou que compartilhou seus métodos de negociação com outros comerciantes. Você não está preocupado com o fato de que a nova abordagem de sua abordagem possa destruir sua eficácia quando outras pessoas começarem a usá-la. Eu realmente sinto que poderia revelar todos os meus segredos e isso não faria nenhuma diferença. A maioria das pessoas não consegue controlar suas emoções ou seguir um sistema. Além disso, a maioria dos traders não seguiria o meu sistema, mesmo se eu lhes desse instruções passo a passo, porque minha abordagem não seria adequada para eles. Eles não teriam a mesma confiança ou conforto no método de negociação que eu. Mas, por uma questão de argumento, digamos que mostrar meus métodos para outros traders acabou causando alguns dos padrões que sigo mudando. Se esses padrões mudassem, novos seriam criados e tenho certeza de que os encontraria. Que conselho você daria a comerciantes iniciantes? Entenda que a aprendizagem dos mercados pode levar anos. Mergulhe no mundo das negociações e desista de todo o resto. Fique o mais próximo possível de outros traders de sucesso. Considere trabalhar para um gratuitamente. Comece encontrando um nicho e se especializando. Escolha um mercado ou padrão e aprenda-o de dentro para fora antes de expandir seu foco. Meu exercício favorito para traders iniciantes é escolher apenas um mercado. Sem olhar para um gráfico intradia, anote o preço a cada 5 minutos, da abertura ao fechamento. Faça isso por uma semana inteira. Esteja em sintonia com os padrões. Onde estão os níveis de suporte e resistência? Como o preço age quando atinge esses níveis? O que acontece durante a última meia hora? Quanto tempo dura cada preço intradiário? Você não vai acreditar quanto pode aprender com este exercício. Nunca tema os mercados. Nunca tema cometer um erro. Se você cometer um erro, não complique a posição tentando protegê-lo, apenas saia. Mantenha-se ativamente envolvido com o mercado. Não fique sentado passivamente na frente de um monitor ou simplesmente olhe para os gráficos. Observe quantos veteranos que foram bem-sucedidos por anos ainda constroem seus próprios gráficos de figuras e números à mão, diariamente. Eles mantêm a mesma rotina dia após dia. Desenvolva sua própria rotina para fazer leituras periódicas de mercado. Nunca seja ganancioso. Não há problema em deixar dinheiro na mesa. Se você não conseguir entrar a um preço favorável, abandone a negociação e comece a procurar a próxima negociação. Por fim, lembre-se de que um profissional é alguém que faz seu próprio trabalho, tem seu próprio plano de jogo e toma suas próprias decisões. Somente agindo e pensando de forma independente é que um profissional espera saber quando uma negociação não está funcionando. Se você se sentir tentado a procurar a opinião de outra pessoa sobre uma negociação, isso geralmente é um sinal claro de que você deve sair da sua posição. Quais são seus objetivos?
Não há satisfação melhor do que tocar bem uma peça, se o instrumento é um piano ou os mercados. Eu medo meu progresso não em dólares, mas em minha habilidade em prever padrões de mercado, isto é, em quão perto posso chegar de identificar minhas entradas e saídas para as reviravoltas do mercado. Acredito que posso entrar em qualquer mercado com apenas uma máquina de cotação e negociar 98% dos outros traders. Nos próximos 10 anos, eu gostaria de aumentar significativamente meu tamanho de negociação. Eu realmente acredito que posso me tornar um dos melhores traders do mercado. Certamente, uma das principais características comuns que encontrei entre os grandes comerciantes é um sentimento quase convincente de confiança em sua capacidade de obter sucesso. Linda Resch personifica esse tipo de confiança, assim como qualquer profissional que entrevistei. Não tenho a menor dúvida de que ela poderia recomeçar em qualquer mercado com fundos mínimos e se destacar. Ela realmente acredita que se tornará uma das melhores traders de todos os tempos, e eu certamente não aceitaria o outro lado da aposta. Negociadores como Resch estão confiantes por terem sucesso ou porque têm confiança. Provavelmente um pouco de ambos. No entanto, o ponto principal é que a confiança exuberante parece ser um dos elementos essenciais em conquistas excepcionais como trader, e eu também assumo em muitos outros empreendimentos. Ocasionalmente, uma entrevista me leva a reavaliar minha visão da realidade. Suponho há muito tempo que os mercados podem ser previsíveis a longo prazo, mas que os movimentos de preços de curto prazo são amplamente aleatórios. Resch mantém exatamente o ponto de vista oposto. Ela acredita que nos mercados, assim como na previsão do tempo, as previsões de curto prazo podem ser bastante precisas, mas a previsão de longo prazo é uma impossibilidade virtual. Com sua capacidade de ver padrões que outros não veem, ela conseguiu negociar oscilações de preços de curto prazo com uma consistência que desafiaria as leis da probabilidade, se de fato não houvesse padrões nesses movimentos. Resch me fez crente. Claramente, há movimentos previsíveis de preço, mesmo em períodos tão curtos quanto alguns dias ou um único dia. Resch nos lembra que os comerciantes são pessoas que fazem seu próprio trabalho, tomam suas próprias decisões. Uma observação particularmente perspicaz feita por Resch é que a tentação de buscar a opinião de outras pessoas sobre um comércio é um sinal claro de que o comércio deve ser liquidado. Entre as características que Linda Bradford Resch cita como essenciais para ser um bom profissional, estão a paixão por negociar, a autoconfiança em desenvolver ideias de negociação e tomar decisões comerciais, a disposição de correr riscos, a capacidade de corrigir erros imediatamente, porque são inevitáveis, e paciência, paciência, paciência. Parte 6. As máquinas de dinheiro. CRT. A máquina de negociação. E tem caras ou ganhar dinheiro todos os dias, disse o corretor Sean para Mark Hitt, em uma referência ao CRT, Chicago Research and Trading. Sua voz era uma mistura de inveja, nojo e admiração. Ele mantinha uma posição longa, e o mercado havia se movido contra ele, em um dos livros periódicos e dolarusos que prejudicam até os comerciantes de sucesso. O incrível é que o corretor exasperado estava exagerando apenas um pouco. A CRT pode não ganhar dinheiro todos os dias, mas é rentável praticamente todos os meses, se não toda semana. Pense sobre naquela. A história da CRT é uma das mais incríveis do mundo dos investimentos. Apenas 15 anos atrás, Joe Hitt, irmão de Mark, o fundador e a força principal da empresa, estava tão falido que precisou emprestar o traje de atacado de seu irmão para visitar a junta comercial de Chicago. Hoje, Joe é o timoneiro de uma empresa comercial de 800 funcionários, incluindo um negociante principal de títulos do governo, que foi estimado para receber cerca de US$1 bilhão em lucros comerciais. Para gerar esse lucro, Joe Hitt estima que a empresa tenha feito mais de US$10 trilhões em transações. Isso é trilhão como os números usados para descrever a dívida total dos Estados Unidos, estamos falando de grandes números aqui. O CRT não faz home runs. É o negócio de extrair as muitas oportunidades de lucro modestas que são continuamente criadas pelas pequenas ineficiências no mercado. As opções em uma bolsa têm um preço um pouco mais alto do que as opções equivalentes em outra bolsa. Nesse caso, a CRT usa seus recursos de informações e execução de ponta para comprar a opção mais baixa e vender a opção mais cara. As opções em um determinado mercado oferecem um melhor perfil de risco/recompensa do que o mercado subjacente. Ou vice-versa. Se existir essa discrepância, a CRT negocia uma posição contra a outra. Existem literalmente centenas, se não milhares, de variações sobre esse tema. A CRT está constantemente monitorando aproximadamente 75 mercados diferentes, negociados em 19 bolsas em todo o mundo, com sofisticados modelos de negociação sinalizando instantaneamente quais instrumentos financeiros estão relativamente subvalorizados e que são supervalorizados. Outros modelos avaliam continuamente o risco líquido de todas as posições da empresa, com o objetivo de reduzir a exposição líquida o mais próximo possível de zero. Tirando proveito dessas pequenas oportunidades de lucro e mantendo o risco líquido ao mínimo, a CRT chegou tão perto quanto qualquer empresa de criar uma máquina de negociação bem-sucedida. Como o CRT opera? Os corretores de pregão têm folhas geradas pelos modelos de computador proprietários da empresa, informando a eles qual preço eles podem ocultar ou oferecer para cada opção em qualquer nível de preço de mercado. Os números calculados levam em conta não apenas a questão de determinar o valor da opção, mas também como essa opção se relaciona com a posição geral da empresa. Por exemplo, se uma determinada posição da opção ajudar a aproximar a exposição ao risco líquido da empresa a zero, o preço de oferta indicado para essa opção poderá estar inclinado para cima. Os traders de pregão são apoiados por equipes de traders de cima, que usam os modelos de computador da empresa para monitorar o impacto dos preços flutuantes e o portfólio em constante mudança da empresa nos valores das opções.
Os comerciantes no andar de cima fornecem aos comerciantes um fluxo constante de informações atualizadas. Em sessões de negociação muito voláteis, os corredores podem trazer aos pregões as folhas de avaliação de computadores revisadas tantas vezes quanto 20 vezes em um dia. Quando o operador de pregão implementa uma negociação de opções, ele ou ela imediatamente compensa as posições com uma negociação oposta equivalente no mercado da direita. Por exemplo, se um comerciante vender títulos T-Bond 98, ele comprará a quantidade equivalente de futuros de títulos T para contrabalançar a posição. Esse ED é implementado instantaneamente. Assim que o operador de pregão negocia a opção, ele sinaliza para um funcionário da arbitragem. O degrau mais alto do futuro dos títulos fica a 15 metros de distância. Dentro de 1 ou 2 segundos, um negociador de futuros colocou a ordem de compensação e a transação está concluída. O ED inicial colocado no mercado definitivo praticamente elimina qualquer risco significativo de curto prazo na posição. No entanto, conforme o mercado se move, a posição ficará desequilibrada. Uma vez registrada a negociação inicial e o ED de compensação, a responsabilidade pelo gerenciamento da posição é transferida para um gerente de posição superior. O trabalho desse gerente é manter a exposição ao risco do portfólio em constante mudança da empresa o mais próximo possível de zero. A CRT é tão rígida quanto ao controle de riscos que ainda possui um grupo de controle de riscos de backup. O grupo de backup garante que a empresa esteja sempre pronta para lidar com os eventos comerciais mais extraordinários, por exemplo, a quebra da Bolsa de outubro de 1987 e os enormes movimentos de preços desencadeados pela eclosão da Guerra do Golfo Pérsico. A complexidade de monitorar as posições colocadas por centenas de traders, reavaliar milhares de inter-relações entre diferentes instrumentos de mercado negociados em todo o mundo e rastrear o equilíbrio de risco da carteira da empresa continuamente, enquanto os preços e posições estão mudando a cada segundo, requer enorme suporte de computador. A CRT tem quase um andar inteiro em seu prédio de escritórios dedicado a computadores. Existem departamentos para o desenvolvimento de novos softwares proprietários, e a empresa ainda possui sua própria unidade de reparo de hardware no local. Os programas de software da CRT são altamente sofisticados. Foram feitos todos os esforços para traduzir dados em exibições gráficas, refletindo a crença de que a mente humana pode extrair informações com muito mais facilidade se estiver na forma visual. Uma nova geração de software CRT, que estava em um estágio avançado de desenvolvimento quando visitei a empresa, fornece displays tridimensionais. Essas imagens de computador permitirão que os traders vejam a posição em tempo real da empresa para um mercado de opções em uma faixa de preços de exercício e datas de vencimento em uma imagem, com cores diferentes usadas para representar diferentes concentrações de posições. Com toda a alta tecnologia de lado, pergunte a alguém da CRT sobre o sucesso da empresa e eles dirão que o trabalho em equipe é a chave. Pode parecer brega, mas é obviamente um elemento absolutamente essencial da filosofia da CRT. Você compra essa filosofia ou está no lugar errado. Os comerciantes independentes egocêntricos, não importa quão talentosos, não precisam se candidatar. Aqui está como um ex-operador de pregão da CRT, que agora lida com outras funções, descreve as vantagens da abordagem de trabalho em equipe da CRT em relação à situação na maioria das outras empresas. Se você tem a confiança de que a pessoa no andar de cima não vai te culpar, isso facilita muito a vida. Quando eu trabalhava no chão, via com frequência gritos de luta entre as pessoas tentando garantir que a culpa não fosse colocada nelas. O corretor culparia o funcionário culparia a pessoa do outro lado do telefone, e a pessoa ao telefone culparia o cliente. Isso nunca aconteceu comigo. Quando um pedido de 500 lotes chegou ao poço, eu sabia que poderia usar a discrição para agir imediatamente, enquanto muitos dos outros comerciantes de empresas concorrentes precisariam primeiro ligar para o andar de cima para obter permissão para fazer algo mais do que uns 50 lotes. Outro operador de CRT ecoou um tema semelhante. Nossa competição tem traders no poço que, no dia da expiração, entregarão ao funcionário uma nota de US $100 para dar uma atenção especial. Não preciso entregar uma nota de $100 ao meu funcionário. Eu o deixo saber que acredito nele e a empresa o valoriza. Eu recebo um melhor serviço do meu funcionário, fazendo-o se sentir assim do que aquele outro corretor, entregando ao funcionário uma nota de US cifrão 100. A filosofia do trabalho em equipe também se estende à compensação. Como um funcionário descreve, Joe está absolutamente comprometido em compartilhar a riqueza. Em vez de pensar em quão pouco ele pode pagar às pessoas e se safar disso, ele parece mais preocupado em como pode dividir os lucros de maneira justa. Mark Hitt me deu minha primeira turnê superficial da CRT, acompanhando-me pelo principal pregão. Os espaços de trabalho pareciam muito atraentes e confortáveis. No entanto, algo parecia fora de lugar. Pensei naqueles quebra-cabeças de infância com a legenda "O que há de errado com esta imagem?". Quando passamos pela área da recepcionista, Mark foi informado de que ele tinha um telefonema em espera. Enquanto ele estava no telefone, a natureza da estranheza finalmente me atingiu. O pregão estava quieto. Quero dizer, você pode ter pensado que visitamos os escritórios de uma universidade ou escritório de advocacia. Faltavam gritos, tumulto, atividade, ansiedade, estresse, aplausos, palavrões e outros ruídos e emoções variados que normalmente permeiam um pregão. A CRT é uma empresa descontraída de muitas maneiras, que vai além da calma extraordinária em que os negócios são planejados, monitorados e executados. Não ternos e gravatas aqui, a menos, claro, que seja a sua preferência. Jeans e camisas esportivas são o traje comum. Há uma lanchonete no centro do pregão, disponível para todos os funcionários, e a comida é caseira, não a típica variedade de lanchonete. Existe ainda uma área de salão no chão. Novamente, não é sua operação comercial típica.
Os 2 capítulos a seguir contêm entrevistas com 2 dos 4 membros fundadores iniciais da CRT, Mark Ritchie e Joe Ritchie. Mark realmente se afastou da CRT anos atrás, preferindo negociar por conta própria, livre de obrigações gerenciais adicionais. O envolvimento de Joe com a CRT, no entanto, permanece forte. Ele ainda e tem a principal força visionária e orientadora da empresa, embora as responsabilidades para o dia a dia da empresa tenham sido transferidas para uma equipe de gerenciamento sênior. Embora Mark não esteja mais envolvido ativamente com a CRT, sua entrevista é colocada em primeiro lugar, mantendo a ordem na qual as conversas realmente ocorreram. Mark Ritchie. Deus nos Poços. E a legenda deste capítulo foi retirada do livro autobiográfico de Mark Ritchie, uma mistura incomum de revelações espirituais, experiências exóticas e histórias de negócios. Certamente, não significa, no entanto, que Ritchie acredita que ele tenha uma habilidade comercial semelhante a uma divindade. Pelo contrário, o título se refere às convicções de Ritchie sobre a presença de Deus que ele percebe em sua vida. Difícil imaginar uma formação educacional mais distante do comércio. Mark Ritchie frequentou a escola de divindade. Não, isso não ajuda em orar por cargos. Enquanto frequentava a escola, ele mal conseguiu trabalhar em vários empregos de meio período, como agente penitenciário, turno da noite, e motorista de caminhão. Naqueles dias, ele era tão pobre que, quando dirigia um caminhão, às vezes nem podia dar ao luxo de encher o tanque. Mark inicialmente ficou viciado em negociar quando acompanhou seu irmão Joe em uma visita à junta comercial de Chicago. Mark passou a maior parte de sua carreira comercial no pregão da Chicago Board of Trade, especializado no comércio do esmagamento de soja, explicado na entrevista. Embora ele tenha sido consistentemente bem-sucedido como operador de pregão, há cerca de 5 anos, ele decidiu tentar negociar em um escritório. Percebendo que esse tipo de negociação era completamente diferente da que ele estava acostumado, Mark Ritchie se dedicou a pesquisar várias abordagens possíveis de negociação. O primeiro ano foi bastante difícil porque sua inexperiência o levou a muitos becos sem saída. Apesar dessas dificuldades iniciais, suas negociações no exterior mostraram-se notavelmente bem-sucedidas. Sua conta comercial, que começou com US$1 milhão em 1987, registrou um retorno médio anual de 50% nos 4 anos seguintes. Os interesses de Ritchie variaram muito além do mundo do comércio. Nos últimos anos, ele se envolveu intensamente em esforços filantrópicos que visavam ajudar uma tribo amazônica primitiva. Seu envolvimento não se limitou às contribuições monetárias, mas incluiu numerosas estadias prolongadas que vivem entre o povo da tribo. Ritchie compilou uma série de narrativas contadas a partir das perspectivas dos índios em um manuscrito recentemente concluído. Vítima da ilusão. Meu primeiro contato com Mark Ritchie ocorreu quando ele me enviou seu livro God in the Pits Macmillan, 1987, inscrito com um belo complemento do meu primeiro livro. Respondi com uma carta e segui-la. Este livro de entrevistas, no entanto, forneceu o catalisador para a nossa primeira reunião. Achei Mark Ritchie muito respeitável, discreto e sincero. As entrevistas foram realizadas em várias sessões nos escritórios da CRT. Eu acho que você é a pessoa ideal para quem responder a essa pergunta, já que você viveu misturando os negócios de trading, muitos deles no chão, com um óbvio senso profundo de ética. Tem havido muita publicidade sobre a ética dos corretores de pregão, como destacado na operação relativamente recente do FBI nos andares de troca de futuros de Chicago. Estamos falando de um pequeno elemento marginal, como em qualquer outro setor, ou a tentação de grandes quantias em dólares realmente leva a um problema mais sério de desonestidade. Sem mencionar nomes, é claro. Se eu mencionei algum nome, sei que você não os imprimiria. Como você pôde ele rir? Você está começando com um material pesado aqui. Varia drasticamente de poço para poço. Cada poço é quase uma cultura em si. Um poço tem sua própria personalidade. Eu costumava passar 90% do meu tempo no poço de soja e os comerciantes são algumas das pessoas mais agradáveis e honestas que conheci em minha vida. Em certo sentido, é preciso ser muito honesto para estar neste negócio, onde grandes transações acontecem, coloque com um aceno de cabeça. Dito isto, há uma tremenda oportunidade de trapacear. No entanto, não acredito que exista mais fraude nesse negócio do que, digamos, entre encanadores ou advogados. Agora há um endosso delirante. Isso me lembra um sinal que vi à venda em uma loja de campo dizendo simplesmente, honesto advogado. Rindo, esse é provavelmente o único que eles fizeram, e eles ainda estão esperando para vender. Não há indústria que tenha vantagem sobre bandidos. Pense nas piadas que podemos fazer sobre políticos desonestos. Essencialmente, acho que provavelmente existe a mesma porcentagem de pessoas desonestas em nossos negócios e em qualquer outro. A diferença está na recompensa por um ato desonesto. Há pessoas nas bolsas que não atendem pedidos por nada, simplesmente pela oportunidade de negociar. De fato, me disseram que existem corretores que até pagariam para atender pedidos, se pudessem fazê-lo com uma cara séria. O corretor que me disse isso disse que o conflito de interesses entre negociar sua própria conta e atender pedidos de clientes era tão grande que a única maneira de ele dormir à noite era recusar-se a fazer pedidos de clientes. Qual a sua opinião sobre a operação do FBI? Você acha que ele descobriu um problema real ou foi exagerado? Eu acho que todas as pessoas honestas neste negócio agradeceram que algo finalmente foi feito. Durante anos, venho dizendo que, se não limpássemos nossos próprios negócios, alguém faria isso por nós e não gostaríamos do resultado. Em vez de um bisturi, eles provavelmente usariam uma serra elétrica. Vamos mudar de assunto. Na sua estimativa, qual a porcentagem de pessoas que vêm ao pregão para fazer sua fortuna realmente ter sucesso? Bem, eu realmente não sei, mas vou dar o meu melhor palpite.
Eu diria que aproximadamente 10% se saem bem e talvez 1% se saem extremamente bem. Mas isso é apenas um palpite. Eu estaria disposto a aceitar as porcentagens de mais alguém. Essa é uma taxa de sucesso relativamente baixa. O que você diria ser a principal razão pela qual tantos aparentemente falham? Muitas pessoas neste negócio que se apresentam como sucessos são realmente fracassos. Conheço uma pessoa em particular que até hoje escreve artigos de arte em publicações do setor e é frequentemente citada pela imprensa, mas dificilmente sabe a primeira coisa sobre negociações bem-sucedidas. Uma vez, eu mantinha uma posição em um spread volátil de taxa de juros. O comércio estava indo contra mim, e eu estava nervoso com a posição. Esse operador em particular estava na mesma posição e parecia bastante preocupado. Você acha que eu estou exagerando? Ele perguntou-me. Eu o questionei sobre o tamanho da conta e o número de contratos que ele mantinha. Tenho $25.000 na conta, disse ele, mas não posso perdê-la e tenho uma posição de 50 contratos. Minha boca se abriu. Eu tinha cerca de $1 milhão em minha conta para uma posição que era apenas 2 vezes maior e fiquei até preocupado com isso. Negociar demais, nem começaria a comunicá-lo, eu disse. Então ele tira metade da posição e diz, estou bem agora, certo? Você não está bem, eu disse. Você nem começou. Não há como você se comunicar com uma pessoa assim. Lembrou-me de dizer às pessoas que estavam cumprindo suas ordens que ele era uma bomba relógio ambulante. Ele acabou se autodestruindo. Absolutamente, e ele deixou a empresa de compensação com um enorme débito, o qual teve que resolver. Como você decide quando uma posição é muito grande? Eu tenho uma regra de que, sempre que ainda estou pensando em minha posição, quando deito minha cabeça no travesseiro à noite, começo a liquidação na manhã seguinte. Hesito em dizer isso porque pode ser mal interpretado. Você sabe que eu sou uma pessoa de oração. Se eu me encontrar orando sobre uma posição a qualquer momento, eu a liquido imediatamente. Esse é um sinal claro de desastre. Deus não é um manipulador de mercado. Eu conheci um comerciante uma vez que pensava que ele era. Ele faliu, o comerciante, quero dizer. Suponho que essa sensibilidade a negociar muito ou deixar que as perdas saiam da linha é um dos ingredientes que o tornou bem-sucedido. Absolutamente. A magnitude das perdas e lucros é puramente uma questão de tamanho da posição. O tamanho da posição de controle é indispensável para o sucesso. De todas as características necessárias para negociar com sucesso, esse fator é o mais subvalorizado. Assim que você menciona o tamanho da posição, você também aborda o tópico da ganância. Porque o trader 1 mencionado acima detinha uma posição enorme apoiada em apenas o S cifrão. 25 mil que ele não podia perder. Não pretendo julgar. Uma pessoa deve procurar dentro dessas respostas. Mas seria tolice ignorar o vício humano da ganância. O profissional bem-sucedido deve ser capaz de reconhecer e controlar sua ganância. Se você se interessa pelos lucros e deprimido pelas perdas, pertence a Las Vegas, não aos mercados. Quais outras características você acha que são importantes para ter sucesso como profissional? Você deve ser capaz de pensar com clareza e agir decisivamente em um mercado de pânico. Os mercados que enlouquecem são os que têm a melhor oportunidade. Tradicionalmente, o que acontece em um mercado que fica furioso é que mesmo os comerciantes veteranos tendem a ficar de lado. Essa é a sua oportunidade de ganhar dinheiro. Como diz o ditado, se você pode manter a cabeça em volta de você enquanto outros estão perdendo a deles, pode fazer uma fortuna. Na verdade, pensei que a frase terminasse com, então você não ouviu as notícias. Rindo isso mesmo. Esse é o risco. Talvez você não tenha ouvido as notícias. Mas, por outro lado, também costuma ser uma oportunidade. Se parece bom demais para ser verdade, o resto do mercado pode saber algo que você não conhece. Mas, geralmente, a maneira como perdemos oportunidades nesse negócio é dizendo, parece bom demais para ser verdade e, em seguida, não fazendo nada. Muitas vezes pensamos que todo mundo deve saber algo que não sabemos, e acho que é um erro crítico. Quantas vezes você já ouviu alguém colocar uma ideia sobre a qual você está entusiasmado ao dizer, se é uma ideia tão boa, por que todo mundo não está fazendo isso? Este é o grito de guerra da mediocridade. Pense nisso por um minuto. Qualquer oportunidade de investimento que todo mundo está fazendo é, por definição, uma má ideia. Eu sempre recomendaria fazer o oposto. A razão pela qual os mercados saem da linha é porque todo mundo está fazendo a coisa errada. O bom negociante sempre mantém suas próprias ideias e fecha os ouvidos ao grito da multidão porque não está todo mundo fazendo isso. Ele negocia contra a multidão em um nível conservador que pode pagar e depois sai se estiver errado. É para isso que serve uma parada. Você precisa ter a coragem de enfrentar a multidão, decidir sua posição e executá-la. Uma experiência que realmente trouxe esse lar para mim foi quando eu estava tendo aulas de voo. Eu tinha a teoria para baixo, mas não muita experiência. Eu estava entrando para o que era meu segundo ou terceiro desembarque. Quando eu estava apenas a uns 6 metros acima da pista, várias rajadas de vento sopraram o avião por todo o lado. Lutei contra o avião pelo que foi provavelmente o pior pouso da história. Quando finalmente parei o avião, eu estava realmente rindo do quão terrível era uma aterrissagem, imaginando o que o instruir, ou diria. Bem, isso foi realmente impressionante, disse ele. Eu ri um pouco mais e perguntei, o que foi impressionante nisso? Eu pensei que era terrível. Ele respondeu, nunca vi outro iniciante fazer isso. Qualquer outro iniciante teria tirado a mão do graveto, desistido e esperava que eu pousasse a coisa. Você ficou lá e implementou o programa até o término da aterrissagem. Ele parou por um momento e acrescentou, você está certo, porém, foi terrível. Apenas terrível.
Pensei nisso mais tarde e percebi que esse é o traço que você precisa trocar. Essa característica é o que? A capacidade de implementar suas ideias, apesar das condições adversas. Não há oportunidade no mercado que não seja uma situação adversa. Portanto, a capacidade de pensar com clareza e ter coragem quando os outros estão em pânico é um elemento de um profissional bem-sucedido. Indispensável. Essa é uma habilidade inata. Presumo que você o tenha ou não. Você não consegue se treinar para agir dessa maneira, pode? Não tenho certeza, mas não acho que seja inato. Você pode se preparar para isso tendo um plano de jogo. Uma vez eu tive um treinador que, quando eu subia no prato, gritava: "Tenho uma ideia." O que você vai fazer? Investir é o mesmo. Você precisa saber o que fará quando o mercado sair da linha. De um modo geral, é da natureza humana hesitar. O que você faz para se preparar? Eu passo por um processo mental. Eu decido o que vou fazer quando X, Y ou Z acontecer. Se X, Y ou Z é uma surpresa, você faz parte da multidão. Seu livro God in the Pits foi extraordinariamente pessoal. Você não tinha nenhuma reticência em ser tão aberto na impressão. Lembro-me de um crítico que chamou o livro de embaraçosamente pessoal. Claro que havia alguma relutância em relação àquele vulnerável. Nos primeiros meses após o lançamento do livro, eu mal conseguia olhar nos olhos de quem dissesse que o havia lido, porque senti que eles sabiam mais sobre mim do que o necessário. Isso significa que você teve dúvidas. Você faria a mesma coisa novamente. Sim, eu iria. Minha esperança era que o livro levasse as pessoas a olharem de forma honesta e longa o relacionamento com os outros e o relacionamento com Deus. Como eu poderia esperar que as pessoas enfrentassem honestamente essas perguntas, a menos que eu estivesse disposto a fazer o mesmo? Tenho certeza de que, depois de ler o livro, a maioria das pessoas provavelmente fica decepcionada quando me conhece, porque não posso ser tão honesto em pessoa quanto tentei imprimir. Como você se envolveu neste negócio? No início dos anos 70, meu irmão Joe trabalhava para um negociante de moedas de prata em Los Angeles. Ele veio a Chicago para explorar a possibilidade de estabelecer uma operação de arbitragem de prata entre os mercados de Chicago e Nova York. A prata é negociada em Nova York e Chicago. Teoricamente, o preço deve ser o mesmo nos dois locais. No entanto, ocasionalmente, grandes influxos de compra ou venda de pedidos em um mercado ou outro podem resultar em uma disparidade temporária de preços. Os árbitros tendem a lucrar com essa aberração comprando prata no mercado de preço mais baixo e vendendo simultaneamente uma quantia equivalente no mercado de preço mais alto. Como muitos arbitradores estão competindo para lucrar com essas distorções transitórias, o preço nos dois mercados nunca ficará muito fora de linha. Em essência, os árbitros tentam obter lucros pequenos, praticamente sem risco, agindo muito rapidamente para explorar as ineficiências no mercado. Joe me pediu para me juntar a ele na visita à junta comercial de Chicago. Ele também precisava emprestar um terno. Na época, eu tinha apenas 2 ternos em meu nome. Um estava esfarrapado e o outro eu tinha comprado no atacado por US $60. Como Joe falava, eu lhe dei meu bom terno. Quando chegamos à bolsa, consultamos o gabinete do presidente sobre associações e privilégios comerciais. Ao nos ver, um dos funcionários da bolsa nos olhou lentamente da cabeça aos pés e de volta e disse: "Vocês, rapazes, devem estar no lugar errado." Esse foi o fim da conversa. Não, mas toda a conversa foi tão tensa quanto você poderia esperar após um comentário de abertura como esse. Joe perguntou a ele sobre a possibilidade de conseguir uma associação, mas o funcionário da bolsa não conseguiu tirar o sorriso do rosto. "Você conhece os requisitos financeiros para se tornar um membro compensador?" ele perguntou com desdém. "Você fez?" "Não, claro que não", rindo. "Não tínhamos ideia. Não poderíamos adivinhar com 2 casas decimais." A conversa toda foi quase uma piada. Fiquei feliz por não ter falado. Após aquele começo pouco auspicioso, fizemos o nosso caminho para a galeria dos visitantes. Eu tinha ouvido rumores sobre o chão da bolsa ser um lugar selvagem. Ficamos ali assistindo um pouco. Embora todo mundo estivesse correndo e houvesse muito barulho, não parecia tão selvagem ou excitante. Como esperávamos. De repente, ouvimos esse esterco estridente e o chão explodiu em puro pandemônio. Obviamente, estávamos assistindo o mercado antes da abertura. E este foi um pregão particularmente agitado. A multidão nos poços fluía do fundo para cima e para trás novamente em ondas. Nossas bocas se abriram em espanto. Naquele momento, Joe e eu decidimos que este era o lugar para nós. Parecia um baril de diversão. Você teve outro emprego neste momento? Na verdade, eu estava estudando no seminário, me especializando em filosofia da religião. Eu tinha um emprego como oficial correcional no turno da meia-noite às 8. Quase cobriu o aluguel e as mensalidades. Você já terminou a escola de divindade? Sim, depois que entrei no negócio. Levei 7 anos para concluir o curso. Você estava planejando usar seu treinamento religioso. Eu não estava indo para ser um membro do PANO, embora isso fosse uma opção. Eu estava principalmente no seminário para responder a algumas perguntas espirituais pessoais que estavam me incomodando. Eu não tinha planos específicos. Você não tinha planos reais de como ganhar a vida. Não, eu era idealista demais para isso. Isso foi no final da década de 1960 e no início da década de 1970. Tínhamos a sensação de que, se você fizesse certo, todo o resto se cuidaria. Você se lembra, essa era a atitude que a sociedade achava tão ingênua. Como você entrou no pregão? Cerca de 6 meses após a nossa visita à bolsa, a empresa de Joe patrocinou para iniciar uma operação de piso de arbitragem de prata. Vários meses depois, consegui um emprego na empresa.
como balconista no chão. Esse trabalho durou mais de um ano. Então a volatilidade no mercado de prata diminuiu acentuadamente dos níveis agitados do período de 197.374 e as oportunidades de arbitragem secaram. Ou, talvez com mais precisão, as oportunidades ainda estavam lá, mas são pequenas demais para justificar uma operação que estava pagando taxas de compensação para não-membros. De qualquer forma, a empresa me deixou ir. Você tentou permanecer no negócio. Encontrei um emprego para uma empresa que comercializava opções de commodities para o público. Agora me corrija se eu estiver errado, mas, como me lembro, isso foi muito antes das opções negociadas em bolsa, e as empresas que estavam vendendo opções na época estavam cobrando os prêmios exorbitantes públicos. O prêmio 1 é o preço de uma opção. Preços desmedidos. Níveis de roubo. Sua marcação foi de aproximadamente 100%. Eles comprariam uma opção por US $2.000 e a venderiam por US $4.000. Quando você foi à entrevista, recusou o emprego porque estava ciente do que estava envolvido. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Você ofereceu o emprego. Sim? Então o que aconteceu? Trabalhei lá por cerca de um dia e percebi que toda a operação estava basicamente envolvida em ligações a frio. Eles tinham listas de possíveis investidores e ligaram para essas pessoas para convencê-los a comprar opções. Em outras palavras, você se viu em uma operação de sala de aquecimento. Exatamente rindo. Fui apresentado ao que era o outro lado do negócio. Depois que fui contratado, fui para o programa de treinamento deles, que tinha como objetivo nos ensinar como vender opções. Como, na época, as opções negociadas nos Estados Unidos ainda não existiam, estavam comprando as opções em Londres e vendendo-as ao público com uma alta margem de lucro. Eles escreveram roteiros sobre como vender. Você telefonava para alguém e dizia: "Olá, senhor", mais ou menos. Entendemos que você é um investidor rico e foi assim que obtivemos seu nome. Você é obviamente o tipo de pessoa inteligente que pode apreciar esse tipo de oportunidade. Você o amarraria. Estou sentado lá com a mentalidade de um profissional e estou pensando comigo mesmo que, se vou vender algo para alguém, quero conhecer o histórico. Você perguntou ao instrutor. Certamente. Ele respondeu: "Ganhamos dinheiro para nossos clientes." Então eu perguntei a ele: "Quanto?" Exatamente o que vou dizer às pessoas para quem estou ligando. Que tipo de retorno percentual eles podem esperar? Ele olhou para mim como se eu estivesse fazendo perguntas frívolas, e com um olhar desconfiado disse: "Por que você gostaria de saber sobre todas essas coisas?" Em outras palavras, foi sua atitude, que diferença faz? Claro, essa era exatamente a atitude dele. O objetivo é inscrever o cara, disse ele. Bem, o que você deveria dizer às pessoas quando elas perguntaram quanto poderiam fazer com o investimento? Ou, você vai ganhar muito dinheiro. O açúcar vai dobrar. Ou você pode expor uma venda especial. Às vezes, eles apresentavam essas promoções em que uma opção de US $4.000 estava sendo vendida por US $3.000. Meu palpite é que provavelmente era uma opção que eles haviam comprado por US $2.000, que estava ficando sem tempo e prestes a expirar sem valor, e eles só queriam despejá-la. Então eles telefonavam para todo o pessoal e diziam que tinham um especial nessa opção. Como você deveria lidar com a pergunta do investidor em potencial, e eu uso o termo livremente, que pediu para ver um histórico? Eu fiz uma pergunta exatamente assim. O instrutor disse: "Nossos registros mostram que 62% de nossos clientes ganham dinheiro." Ele estava mentindo sem rodeios. Bem, acho que ele tinha alguns números, mas era difícil dizer o que eles queriam dizer. Talvez 62% dos clientes tenham lucrado com uma negociação uma vez ou outra. No entanto, pelo que sei, a maioria deles foi exterminada. Então eu continuei pressionando a pergunta. Foi a atitude dele: "Pare de me incomodar, garoto." Sempre foi. Enfim, continuei pressionando a questão. Perguntei a ele: "Olha, estou vendendo uma opção por US $4.000. A que preço o comprador pode revendê-lo?" Você sempre pode dizer rapidamente se um mercado é legítimo, simplesmente pedindo uma cotação do outro lado. Ele me deu um olhar engraçado e perguntou: "Por que ele iria querer vender?" Ele está comprando de você. Ele vai aguentar até ganhar muito dinheiro. Então eu disse: hipoteticamente, se ele quisesse vendê-lo no dia seguinte, a que preço ele poderia vendê-lo? Estou acostumado a um mercado. Um mercado significa que existem compradores e vendedores. Ele continuou evitando a questão, e isso se repetiu por um tempo. Finalmente, eu disse: "Apenas me diga o que você pagou pela opção de US cifrão 4.000. Ele deu um suspiro profundo, apoiou-se na mesa e disse: "Agora veja. Se você for a uma loja de móveis e se recusar a comprá-los até que o vendedor lhe diga o que pagou, ele não vai lhe contar. Você pode fazer essa pergunta o dia todo, mas eventualmente ele vai pedir para você se fuder. E é exatamente isso que estou lhe dizendo." Houve um longo silêncio na sala de aula. Como o resto da classe reagiu a todo esse intercâmbio? Eles eram iniciantes no negócio e não tinham ideia do que estava acontecendo. Um dos estagiários viu um vendedor da empresa chegar em um Corvette, e isso era tudo o que ele precisava. Ele foi inscrito naquele momento. Você foi convidado a sair. Não? Mas fiquei meio envergonhado com toda a situação. Acabei murmurando algo ao longo da linha que, se a maioria das pessoas estava ganhando dinheiro, provavelmente estava tudo bem. Mas você realmente não acreditou nisso, não é? Não, claro que não. De fato, a certa altura, o telefone tocou e o instrutor respondeu dizendo: "Ele está no pregão, deixe-me buscá-lo." Pensei comigo: não sabia que havia um pregão neste edifício.
Ele abre a porta para esta grande sala, cheia de pessoas nas mesas, o chamado pregão, que você descreveu apropriadamente como uma sala das caldeiras, e grita com o máximo de voz: "Ei, Bob, atenda ao telefone." Eles adoravam aquele ambiente de pandemônio no pregão. Eu disse para mim mesmo: pregão. Essa coisa não passa de uma operação fraudulenta. Essas pessoas estão enganando a si mesmas. De fato, muita desonestidade nesse ramo começa quando as pessoas são desonestas consigo mesmas. Você realmente acredita que eles haviam ignorado tanto os fatos em suas próprias mentes que não perceberam que estavam roubando completamente o público? Acho que sim. Acredito que a maioria dos bandidos já se mentiu o suficiente para começar a acreditar neles. Por exemplo, os corretores que foram indiciados na operação do FBI sobre a qual conversamos anteriormente disseram: "Ei, eu não estava fazendo nada que ninguém mais estivesse fazendo." Não é verdade, mas acho que eles acreditam nisso. Você parou nesse ponto. Fiz algumas ligações tímidas no primeiro dia após a sessão de treinamento, mas havia uma sensação de fraude por toda parte. Saí depois disso e nunca mais voltei. Existem negociações que você consideraria particularmente memoráveis. Um que vem à mente ocorreu no dia em que a Guerra das Malvinas começou. As pessoas de fora do pregão têm a ideia de que os comerciantes do pregão são os primeiros a saber o que está acontecendo. Nada poderia estar mais longe da verdade. O mercado entra em erupção muito antes de recebermos as notícias. Somos os últimos a saber o que está impulsionando o mercado. Naquele dia, eu havia assumido uma grande posição no farelo de soja a um preço que parecia ótimo. Quando saí da posição, no que provavelmente era apenas um minuto, eu havia perdido $100.000. Quaisquer outros negócios memoráveis. Sempre perdi dinheiro mais rápido do que ganhei. Um exemplo particularmente marcante dizia respeito ao mercado de ouro em ruínas durante o período de 1979 ao início de 1980. O ouro estava em torno de $400 quando o Irã tomou reféns. Eu pensei que as tensões aumentadas provocadas por essa situação levariam os preços do ouro muito mais alto. Mas o mercado respondeu devagar, então eu hesitei. O mercado acabou subindo, foi para quase $500 no próximo mês. Este foi um exemplo clássico de não fazer o que você sabe que deve ser feito. Em outras palavras, você falhou em agir decisivamente, uma característica que você citou anteriormente como um dos principais ingredientes para ser um profissional bem-sucedido. Exatamente. Acabei comprando ouro a pouco menos de $500 a onça. Como você pode imaginar, caiu no limite no dia em que o comprei. Limite de bloqueio bloqueado, de fato. Você pensou em sair? Não? A situação dos reféns ainda estava completamente sem solução. Além disso, na mesma época, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Eu ainda achava que o mercado continuaria subindo mais. Então eu fiquei com isso. Obviamente, como você sabe, o mercado subiu acentuadamente. Você tinha um plano para sair. Sim, meu plano era sair sempre que o mercado caísse 10% da sua alta. Basicamente, seu plano era deixar o mercado funcionar até que houvesse algum sinal de fraqueza significativa. Certo? Infelizmente, quando o mercado caiu, perdeu 25% de seu valor em um dia. Escusado será dizer que foi uma perda particularmente dolorosa. Mas o ponto é que eu ainda acabei com um grande lucro no comércio. De fato, esse comércio levanta toda a questão de como você vê as desvantagens. A maioria das pessoas não faz distinção entre rebaixamentos no patrimônio líquido e rebaixamentos no patrimônio líquido. A distinção é que o capital aberto se refere a lucros não realizados em uma posição existente. De fato, o que Rich está sugerindo é que ele vê uma determinada perda de forma diferente se for uma rendição parcial dos lucros de uma negociação vencedora, em oposição a se houver um empate em uma negociação perdida. Se eu protegesse o patrimônio aberto, isto é, o patrimônio aberto lucros com o mesmo cuidado que protege o patrimônio fechado, nunca seria capaz de participar de uma mudança de longo prazo. Qualquer medida sensata de controle de risco geral não poderia suportar a volatilidade normal de tal medida. Em outras palavras, para obter ganhos realmente grandes, você deve estar disposto a ver esses ganhos significativamente antes de sair do mercado. Não vejo outra maneira. Se você tomar muito cuidado para não arriscar seus ganhos, não poderá obter um grande lucro. Quanto você arrisca em uma única negociação ou ideia, medida desde o início da negociação, e não no pico de patrimônio? Cerca de metade de 1%. Eu acho que geralmente é uma boa ideia que, quando você negocia, deve ser tão pequeno que parece quase uma perda de tempo. Sempre negocie em um nível que pareça pequeno demais. Você passou aproximadamente os primeiros 10 anos de sua carreira comercial no chão e, em seguida, fez uma transição para a negociação de um escritório. Como você teve muito sucesso como trader, gostaria de entender mantenha sua motivação para fazer a troca. Primeiro, diga-me, eu estaria seguro em supor que, enquanto você era um operador de pregão, praticamente todo mês era lucrativo. Sim? Vamos dar um passo adiante. Qual porcentagem de suas semanas você estimaria como lucrativa durante esse período? 90%. A maioria das pessoas diria, meu Deus, 90% das semanas em que esse cara obtém lucro. Por que você deixaria esse tipo de vantagem? Primeiro, darei minha resposta curta, velhice. Além disso, o mercado de soja havia perdido grande parte de sua volatilidade, o que reduzia as oportunidades de negociação. Parecia o momento certo para tentar negociar no pregão. Você tinha um plano de como abordaria as negociações no andar de cima. Eu não fazia ideia. Eu verifiquei muitas coisas. Tentei vários serviços de consultoria, mas descobri que eles geralmente não valiam o tempo necessário para ouvir a fita do telefone.
Acabei gravitando para tentar desenvolver meus próprios sistemas. Uma das coisas que me surpreendeu foi a falta de confiabilidade das informações pelos chamados profissionais da indústria. Por exemplo, quando comecei a trabalhar no teste e desenvolvimento de sistemas, adquiri dados de preços de uma empresa que comercializava o que chamavam de contrato perpétuo. O preço perpétuo é obtido pela interpolação entre os dois contratos futuros reais mais próximos para obter uma série de preços hipotéticos que é sempre uma quantidade constante de tempo a partir da data atual, por exemplo, 90 dias. O preço resultante é um conceito teórico que será um híbrido de dois contratos diferentes e não poderá ser replicado por nenhum instrumento de negociação do mundo real. Eu usei esses dados por mais de 6 meses antes de perceber que não era um reflexo do mercado real. Por exemplo, a série perpétua pode mostrar um grande movimento de preço que implica um lucro que você não poderia ter conseguido no mercado real. Quando eu descobri isso, eu quase caí da minha cadeira. Eu não conseguia entender como alguém que já havia negociado alguma coisa poderia ter construído esse tipo de série. Perguntei-me, como todos esses profissionais que obviamente sabem o que estão fazendo seguem dados que são fundamentalmente tolos. A pergunta foi fácil de responder. Afinal, eu tinha usado por 6 meses. Eu tive que voltar à estaca zero e começar de novo. Nunca mais confiei no trabalho de ninguém. Você comprou algum sistema de negociação comercial na época? Sim, eu comprei um casal. Um deles, não quero mencionar o nome, era essencialmente um pacote de simulação. Eu assumi que, se eu pudesse obter uma ferramenta que me permitisse desenvolver sistemas de negociação otimizados, ele seria 1000 vezes mais eficaz do que tentar abordar o mercado usando gráficos. Otimização refere-se ao processo de teste de um sistema específico, usando muitos valores diferentes para as entradas principais e, em seguida, escolhendo a combinação única de valores que funcionou melhor no histórico passado. Embora esse procedimento possa produzir um desempenho maravilhoso no passado, ele geralmente sobrecarrega enormemente o desempenho implícito no futuro. Em vez disso, achei que o software não tinha valor. Mais uma vez, fiquei impressionado com a magnitude da ignorância das pessoas que haviam desenvolvido esse sistema. De que maneira isso foi inútil? O software foi um sistema que permitiu otimizar o mercado até a morte. De fato, essa organização até recomendou a otimização do sistema toda semana. Em outras palavras, ajuste o programa na semana passada para que as negociações desta semana correspondam ao que deveria ter sido feito na semana anterior. Acabei de ter a impressionante impressão de que quem desenvolveu as ideias para esse sistema nunca se negociou. Você já descobriu se isso era verdade? Um longo suspiro eu fiz essa pergunta, mas eles simplesmente se esquivaram. Na verdade, lembrou-me do vendedor da empresa me mostrando como inserir os dados manualmente. Pessoalmente, prefiro obter os dados por computador, porque a entrada manual parece muito trabalhosa. Enfim, esse sujeito, que ele próprio era um comerciante, disse, eu nem pago pelo preço do Wall Street Journal. Eu tenho um amigo que copia a página de preço para mim. Eu pensei comigo mesma. Aqui está um cara que está comercializando um programa que está sendo representado como o software de sistema comercial de estreia no mercado, e ele nem tem dinheiro suficiente para comprar o Wall Street Journal. Você realmente tentou negociar o sistema? Sim, mas os resultados foram apenas espasmódicos. Além disso, fiquei extremamente desconfortável com a ideia de negociar uma caixa preta, software de computador do sistema comercial que gera sinais de compra e venda sem revelar as regras de como os sinais são gerados. Jurei comigo mesmo que nunca iria perseguir um sistema de caixa preta novamente. Seu conselho é para as pessoas, esqueça o que está por aí e faça seu próprio trabalho. Meu conselho para as pessoas sempre foi, fique de fora dos negócios, fique completamente longe do mercado. Para os novatos entrarem e tentarem gerar lucro nessa indústria incrivelmente complexa, é como se eu tentasse fazer uma cirurgia no cérebro nos fins de semana para ganhar um pouco de dinheiro extra. Eu tenho um amigo que conhece 3 médicos que se reuniram para investir em um cavalo de corrida. Quando eles receberam o cavalo, descobriram que era um cavalo. Meu amigo estava brincando com eles e perguntou se eles já haviam pensado em inspecionar o cavalo. Você não vai acreditar, mas acontece que eles pensaram nisso, mas não foram adiante. Então ele disse, bem, vocês são todos médicos, você já se inclinou e deu uma olhada lá embaixo para se certificar de que ele tinha as ferramentas necessárias. Se você perguntasse a esses 3 médicos hoje qual foi o erro deles, tenho certeza de que eles diriam que deveriam ter inspecionado os objetos de valor do cavalo. Eles ainda não teriam aprendido a lição, não invista onde você não sabe o que está fazendo. Se eles investirem em outro cavalo, não receberão um cavalo, mas cometerão outro erro da mesma maneira que risível. Você quer sugerir que as pessoas devam colocar seu dinheiro em notas fiscais? Eu acho que eles podem ir com alguns dos fundos gerenciados ou consultores comerciais que têm histórico comprovado. Mas levaria muito a sério o aviso de isenção de responsabilidade padrão que diz, o desempenho passado não garante resultados futuros. Além disso, acho que você não pode ganhar dinheiro, a menos que esteja disposto a perdê-lo. A menos que você tenha dinheiro que possa perder e ainda durma à noite, você não pertence ao mercado. Minha disposição a perder é fundamental para minha capacidade de ganhar dinheiro nos mercados. E isso não é verdade para a maioria das pessoas. Está certo? A maioria das pessoas entra neste negócio sem vontade de perder dinheiro. Eles também entram no mercado com expectativas irreais. Mesmo que tenham sorte o suficiente para escolher um consultor de negociação bem-sucedido, provavelmente sacarão seu dinheiro no primeiro trimestre em que ele tiver um saque. Então eles acabam perdendo, mesmo que estejam em uma situação vencedora. Na verdade, minha pesquisa empírica demonstrou exatamente a mesma conclusão. Vários anos atrás, parte do meu trabalho era avaliar consultores externos de negociação. No processo, descobri algo particularmente interessante.
Havia um punhado de conselheiros que ganhavam dinheiro todos os anos. No entanto, mesmo para esse seleto grupo, menos de 50% de suas contas fechadas de clientes apresentaram lucro líquido. Isso realmente me trouxe o quão pobre é a maioria das pessoas em decidir quando entrar e sair de investimentos. Eu acho que a tendência natural é investir dinheiro com um gerente depois que ele tiver uma sequência quente e retirá-lo depois de uma sequência perdida. Embora você desestimule as pessoas a entrar nesse negócio, digamos que alguém lhe procure com um sério interesse em se tornar um profissional. O que você diz a eles? Eu sei que isso vai parecer paternalista, mas honestamente, eu lhes digo para lerem seu primeiro livro, O Guia Completo para os Mercados de Futuros. Eu os desacelero dizendo que voltem para mim depois de terem digerido metade desse livro, sabendo muito bem que a maioria deles nunca fará isso. Então é assim que você afasta as pessoas dos negócios. Agora, há um elogio no meu trabalho, se eu já ouvi um. Na verdade, apenas pegar o livro é uma experiência ameaçadora. Sério, acho que seu livro oferece às pessoas uma boa ideia da quantidade de trabalho necessária para se tornar competente nesse negócio. Uma de suas motivações para a negociação é capaz de dar uma parte de seus lucros à caridade. Precisamente, embora eu odeie colocar isso de maneira simples. Na minha juventude, eu era tão idealista que achava que o dólar era aquele profano que devemos resistir para fazer um bem maior à humanidade. Acabei aprendendo que a riqueza tem muito valor inerente. Quando você vê alguém passando fome, o que ele precisa é de dinheiro. Suponho que você provavelmente já passou do ponto em que seus lucros comerciais cuidavam de quaisquer necessidades pessoais ou segurança financeira que você pudesse imaginar. No seu próprio caso, se o aspecto da caridade não estivesse presente, você acha que ainda estaria negociando? Não tenho certeza de que estaria. Eu simplesmente não sei. Aliás, deixe-me corrigir o uso do termo caridade. Eu não penso em termos de caridade. Eu penso em termos de investir nos pobres. Se alguém está morrendo de fome e você lhe entrega um dinheirinho, você o ensinou que o que ele precisa é que alguém lhe entregue uma apostila. Prefiro investir nos pobres, fornecer capital para que eles possam aumentar sua própria produtividade. O que os pobres precisam são indústrias caseiras que lhes permitam se tornar autossuficientes. Esse é o tipo de financiamento em que acredito, e pode não se encaixar na visão convencional da caridade. Sei que o que vou dizer pode ser facilmente mal interpretado, mas se eu pudesse criar um sistema em que pudesse ganhar dinheiro com os pobres, teria atingido meu objetivo. Eu sei que isso soa grosseiro. Obviamente, meu objetivo não é ganhar dinheiro com os pobres, mas o ponto é que a caridade tende a gerar dependência. É por isso que a guerra da grande sociedade contra a pobreza foi um fracasso. Por outro lado, se posso estabelecer alguém em um negócio em que ele possa devolver meu dinheiro, sei que a situação dele é estável. Você se importaria em dizer aproximadamente qual a porcentagem de sua renda que você canaliza para esses esforços para ajudar os pobres? Como uma generalização abrangente, cerca de 1/3 vai para o tio Sam, 1/3 que voltei à minha conta para aumentar meu tamanho de negociação e 1/3 dispenso a esses vários projetos. Sei que você se envolveu com índios na floresta amazônica, cujos costumes tribais incluem matar membros de tribos vizinhas. Não havia um elemento de medo em visitar esta área. Não? Eles se matam apenas, eles não incomodam pessoas de fora. Uma de suas crenças é que sempre que alguém morre, sua morte deve ser vingada matando alguém de outra aldeia. Quando essa pessoa é morta, sua aldeia então se vinga e assim por diante. Você quer dizer que toda vez que alguém morre, culpa a morte de um membro de outra aldeia. Parece que não sobraria ninguém em pouco tempo. Eles não culpam a morte de pessoas idosas ou crianças pequenas pelos espíritos malignos de outro membro da aldeia, mas, caso contrário, a resposta para suas perguntas é sim. Felizmente, suas práticas de matar não são muito eficientes. No entanto, seus números diminuíram drasticamente ao longo dos anos, parcialmente por causa de doenças e desnutrição, mas também por causa desse costume em particular. Devo acrescentar que a vila que visitei foi convertida ao cristianismo e abandonou essa prática. Qual foi o seu próprio envolvimento com esta vila? Fui até lá para visitas prolongadas cerca de 4 ou 5 vezes desde 1982. Meus esforços são direcionados para ajudá-los a progredir. Por exemplo, ajudei a tomar todas as providências para montar uma operação de serraria. A última vez que visitei a vila, eles estavam construindo casas maravilhosas. Se você tivesse visto a miséria em que viviam, crianças brincando com baratas no chão de terra, esfregando sujeira em seus rostinhos, então entenderia a euforia que senti quando vi seus novos lores. Você não está preocupado que, ao ajudar a ocidentalizar essas aldeias, seu modo de vida seja destruído em seu prejuízo final. E tem uma crença comum aqui no Ocidente civilizado que as culturas e estilos de vida de povos isolados devem ser valorizados e preservados. E acho essa visão romanticamente atraente. Eu estaria inclinado a concordar com essa premissa se pudesse encontrar alguém em uma dessas culturas que parasse de rir dela. Um indiano que eu conheço chamado Bi já foi lido em um artigo de jornal sobre sua bela cultura. Bi respondeu perguntando, onde esse homem mora para ser tão tolo? Foi-lhe dito que o homem morava e trabalhava em Caracas. Por que ele se senta lá em seu escritório confortável e escreve essa bobagem sobre nós? Bi perguntou. Por que ele não vem aqui com a família e se junta a nós? Então todos nós podemos desfrutar deste belo lugar juntos. Eles estão confusos com a nossa falta de compaixão. Os acadêmicos fazem argumentos convincentes exaltando a beleza e as virtudes da cultura indiana, mas eu concordo com os índios. Então os índios geralmente aceitam a intrusão da civilização. Sim? Eu nunca conheci um indiano que não queria progresso. Certamente, alguns deles querem manter suas crenças e costumes, mas todos querem os benefícios da civilização.
Comentário do autor: embora eu questione a generalização de que a civilização é benéfica para as sociedades tribais, depois de ler Vítima da Ilusão de Hit, que descreve a brutalidade inimaginável da vida e da morte nessa sociedade, contada na perspectiva dos índios, é difícil lamentar a perda de seu estilo de vida. Deixe-me fazer uma transição abrupta da Amazônia para o mundo do comércio. Sei que você está pensando em mudar de trader privado para gerenciar fundos públicos. Como você já teve muito sucesso negociando seus próprios fundos e possui uma conta pessoal considerável, não seria mais fácil continuar fazendo a mesma coisa? Por que lidar com todas as dores de cabeça que vêm com o gerenciamento de dinheiro? Se aumentar drasticamente a quantidade de dinheiro negociado reduzirá substancialmente seu lucro por operação, sua implicação está certa, as taxas de incentivo ao lucro podem não fornecer compensação suficiente para a desclassificação dos lucros comerciais. Mas, no seu próprio caso, você obviamente sente que sua abordagem não é sensível ao volume. É isso mesmo, porque é tão longo prazo. Vamos falar sobre detalhes. Em média, quantas vezes por ano sua abordagem sinaliza uma mudança de longa para curta ou vice-versa em um determinado mercado? De um modo geral, entre 1 e 5 vezes por ano em cada mercado. Provavelmente isso é muito menos do que a maioria das pessoas pensaria. Certo? Claro, eu preferiria apenas uma negociação por ano. Na verdade, talvez o meu melhor negócio de todos os tempos tenha sido o de mais de 4 anos. Que troca era essa? Eu era farelo de soja comprido e óleo de soja curto e continuava rolando a posição. O que o manteve nesse ramo por tanto tempo? Lucros mensais. Nesse momento, Joe Hit entra na sala. Ele está carregando uma bandeja de café e sobremesa. A entrevista com Joe continua no próximo capítulo. 5 princípios básicos de negociação parecem ser fundamentais para o sucesso comercial de Mark Hit. Estes podem ser resumidos da seguinte forma: 1. Faça sua própria pesquisa. 2. Mantenha cada tamanho de posição tão pequeno que quase pareça uma perda de tempo. 3. Tenha paciência para permanecer em uma posição vencedora enquanto ela estiver funcionando, mesmo que isso signifique manter uma única posição por anos. 4. Veja o risco de lucros em aberto diferentemente do risco medido no início da participação em uma negociação. O ponto é que, para aproveitar as posições vencedoras em seu potencial máximo, é necessário suportar perdas periódicas em lucros abertos maiores que o nível de risco que seria aconselhável quando uma posição fosse implementada pela primeira vez. 5. Reconheça e controle sua ganância. Joe Hit. O teórico intuitivo. Item: Joe Hit é o fundador e força motriz CRT. São suas ideias, conceitos e teorias que servem como modelo para as estratégias complexas que orientam a empresa. Embora ele nunca tenha feito um curso avançado de matemática, Joe Hit é considerado por muitos um gênio da matemática, um natural. Ele teria que ser, dada a natureza matemática complexa dos modelos de negociação empregados pela CRT. Joe descreve a matemática como coisa que ele quase sente ou intuitivamente entende. Hit seria o primeiro a enfatizar que o sucesso da CRT dificilmente é um ato solo. Existem muitas pessoas que são parte integrante das realizações da empresa. Em nossas entrevistas, Joe insistiu que eu também conversasse com algum outro pessoal da CRT. Aqui está como um funcionário-chave descreveu a filosofia de Hit: Joe acredita em capacitar as pessoas. Ele confia nas pessoas. Acredito sinceramente que uma das razões pelas quais podemos ganhar tanto dinheiro é que Joe nos faz sentir absolutamente à vontade para arriscar seu dinheiro. Hit toma muitas decisões de negócios com base em seu pressentimento sobre as pessoas envolvidas. Se ele sente algum desconforto com as pessoas, ele não tem nenhuma reserva sobre se afastar até dos mais lucrativos. Risco. Por outro lado, ele é conhecido por iniciar grandes operações em nada mais que um aperto de mão. Um caso recente em questão é o seu empreendimento no lançamento de uma empresa de computadores na antiga União Soviética. A empresa está envolvida em todas as fases da cadeia de produção e marketing, incluindo o desenvolvimento de software, a importação de hardware, o estabelecimento de centros de serviços e comércio e a implementação de um sistema de distribuição. Toda essa operação elaborada ganhou vida porque Hit ficou impressionado com um russo de tendência empreendedora que conheceu. Sua confiança neste homem foi o suficiente para convencer Hit a assumir o compromisso de investimento. Como um funcionário da CRT explicou, enquanto todas as outras empresas americanas envolvidas em uma joint venture nesta região estão tentando escrever documentos legais de 300 páginas para se protegerem, que não retem água de qualquer maneira, Joe pediu ao russo que escrevesse um contrato que ele considerava justo, e Joe assinou em sua próxima viagem a Moscou. Como seria de esperar de um homem que construiu uma das operações comerciais mais bem-sucedidas do mundo, Joe Hit é dinâmico, enérgico e brilhante. O trabalho é realmente divertido para ele, porque é um desafio sem fim e um quebra-cabeça em constante mudança. Mas há outro aspecto fundamental que esclarece Joe Hit sobre seu trabalho: as pessoas. Adoro vir trabalhar, ele explode. E ele fala sério. Não é apenas que ele adora o que faz, mas ele considera a CRT uma família extensa. Ele parece exalar uma afeição genuína por seus funcionários. Quando você começou a arbitrar prata, mal inventou a roda. Outras pessoas já estavam fazendo a mesma coisa. Você fez algo diferente para ter sucesso. Tentamos fazer um trabalho melhor para entender as inter-relações entre os mercados e avaliar as probabilidades envolvidas. Também negociamos de forma mais agressiva e por uma margem mais estreita do que os outros corretores. Anos depois, fizemos o mesmo em opções, quando, usando modelos de preços mais precisos, conseguimos cotar spreads tão pequenos quanto lances/pedidos que nossos principais concorrentes assumiram que estávamos criando mercados muito apertados para serem lucrativos. Se você realmente tem a mecânica ou o valor teórico acertado, pode fazer muito mais volume com uma margem menor.
Como os outros corretores responderam à sua concorrência pelo mesmo tipo de negócio? Eles se ressentiram de nós porque éramos muito agressivos e estávamos consumindo o volume deles. Mas imagino que naquela época você tinha uma capitalização muito baixa. Como você pode ter sido uma grande ameaça para os negócios deles? Isso é verdade. Provavelmente tivemos uma das menores capitalizações no chão. Alguns dos outros atores-chave podem fazer uma ordem de arbitragem de 500 lotes, enquanto que se fizéssemos 50, estaríamos dentro do nosso limite. No entanto, nós o trocamos de maneira muito mais agressiva, e acabamos com uma proporção muito maior do volume do que o esperado em relação ao tamanho típico do pedido. Isso foi uma questão de sua vontade de ter uma vantagem menor do que os outros corretores. Isso certamente fazia parte disso. Mas havia centenas de outras pequenas coisas. Por exemplo, obter melhores atendentes de telefone ou criar maneiras mais rápidas de se comunicar entre os andares prateados de Chicago e Nova York. Eu não entendo, todo mundo não usa o telefone. Quanto mais rápido você consegue. Você vai achar isso difícil de acreditar. Quando cheguei a Chicago, descobrimos que muitas pessoas que estavam praticando arbitragem sobre prata nem sequer tinham um atendente de telefone porque não queriam pagar por um. Em vez disso, eles tinham um telefone com um pouco de luz por cima e, quando o mercado mudava em Nova York, o atendente de Nova York pegava o telefone, o que faria com que a luz do telefone pisque em Chicago. Quando o corretor de Chicago via a luz, ele corria para o telefone, pegava a cotação, desligava o telefone e voltava para o poço para negociar. O tempo de transmissão envolvido foi tão lento que achamos que poderíamos vencê-lo facilmente, obtendo bons atendentes de telefone. A maioria das pessoas estava fazendo dessa maneira. Cerca de metade deles eram. Mas mesmo os que estavam usando funcionários de telefonia ainda tinham um tempo de transmissão de cerca de 3 a 10 segundos. Descobrimos que, se obtivéssemos os melhores atendentes telefônicos, os motivássemos e fizéssemos todo o resto, poderíamos reduzir esse tempo para cerca de 2 segundos. Essencialmente, você realizava as operações mais rapidamente e as realizava antes que os spreads aumentassem até o ponto em que outros corretores as realizariam. Presumo que essa abordagem não o tenha tornado muito popular. Isso nos tornou muito impopulares. Na verdade, eles tentaram nos jogar do chão. Por que motivos? Por violações de regras, como o atendente telefônico verbalmente pedindo ordens para o poço. Tecnicamente, as ordens devem ser anotadas e transportadas para o poço por um corredor. No entanto, era um procedimento operacional padrão que as ordens fossem convocadas para o poço. A bolsa percebeu que eles precisavam da atividade de arbitragem para fornecer liquidez, portanto a regra não foi aplicada. No entanto, isso não os impediu de nos colocar na frente do comitê por violar essa regra. No final, eles tiveram que abandonar a questão quando perceberam que tentar impor a regra contra uma parte e deixar que todos os violassem não iria funcionar. Você faz parecer um clube de verdade. Isso foi. Isso é verdade para a maioria das trocas. Suspiro longo varia muito de troca em troca, mas é muito menos prevalente do que costumava ser. A competição acabou de forçar mudanças. A operação de arbitragem da prata chegou ao fim. O que aconteceu? A arbitragem da prata foi muito lucrativa em 197.374, porque o mercado era muito volátil. No entanto, quando a volatilidade diminuiu em 1975, a arbitragem da prata se tornou um negócio muito lento. Tentei convencer o sujeito que possuía a empresa em que trabalhava a tentar outra coisa. Eu pensei que o esmagamento de soja era o negócio de escolha na época. A soja é triturada em 2 produtos constituintes, farinha e óleo. Se os preços da soja forem baixos em relação aos preços do produto, as plantas trituradoras poderão obter lucros muito atraentes comprando soja e vendendo uma quantidade equivalente de produtos. Essa atividade fará com que os preços da soja, por outro lado, se a soja tiver um preço alto em relação aos produtos, fazendo com que as margens de lucro sejam baixas ou negativas, a atividade de esmagamento será reduzida. De fato, esse desenvolvimento reduzirá a demanda de soja, o que diminuirá os preços da soja e reduzirá a oferta de produtos, o que aumentará os preços dos produtos. Essas forças econômicas farão com que os preços da soja e dos produtos de soja, farinha e óleo, mantenham um relacionamento amplamente definido. O comerciante de esmagamento de soja tenta comprar soja e vender produtos quando o preço da soja é relativamente baixo em relação aos produtos e faça o comércio reverso quando o preço da soja for relativamente alto. O que você fez de diferente para dar uma vantagem em relação a outros corretores que estavam fazendo a queda? Coisas muito simples. Muitas das mesmas coisas que fizemos em prata. Manteríamos os melhores funcionários pagando um bom salário e oferecendo-lhes a oportunidade de crescimento. Também construímos nossas próprias regras de slide que mostrariam o preço implícito da soja, dadas as diferentes combinações de preço do óleo e farelo de soja. Essa ferramenta nos permitiu calcular instantaneamente o valor do mercado, o que nos ajudou a tirar proveito do fluxo de pedidos mais rapidamente. Não sei dizer por que os outros corretores não estavam fazendo a mesma coisa, mas não estavam. Você ainda estava associado à sua empresa original na época? Sim? Cheguei a um acordo para mudar da arbitragem da prata para fazer o esmagamento da soja, onde seria responsável por todas as perdas, mas dividiria qualquer lucro com a empresa 50/50. Parece que você ganha 50, Caldas perde 100, não é um bom negócio. Por que você ficou na empresa sob esse acordo? Você precisava do assento deles. Não? Provavelmente foi uma combinação de inércia e lealdade à empresa por ter me dado o meu começo no negócio. Mas eventualmente eu saí por conta própria. Esse foi o início da CRT. Sim, embora o nome e o acordo de parceria tenham chegado mais tarde.
A mudança para o complexo de soja também foi característica do que viria a ser um de nossos princípios o tempo todo, a saber, não estar vinculado a nenhum negócio, mas migrar para os mercados onde algo interessante estava acontecendo. Quando criamos uma parceria, o nome da empresa era Chicago Board Transfers. Algum tempo depois, mudamos o nome para Chicago Research and Trading. Mark Hitt, que está participando da entrevista, interpõe-se. Uma das razões pelas quais mudamos o nome de Chicago Board Transfers foi que nossa secretária se cansou de explicar às pessoas que ligavam por que não podíamos esmagar suas placas. Você está brincando? Não, sério. Você acabou de mencionar a ideia de ser flexível o suficiente para mudar para os mercados que tiveram as melhores oportunidades de negociação. Pelo que me lembro, você se envolveu novamente com a prata durante o mercado selvagem de 1979 a 1980. Você estava apenas negociando a arbitragem ou fez alguns negócios direcionais? Quase exclusivamente a arbitragem. Quando a volatilidade se expande drasticamente, as oportunidades de lucro na arbitragem aumentam bastante. Havia um comércio, no entanto, que você poderia chamar de direcional. Essa é uma daquelas histórias que prova que é melhor ser burro e ter lucro do que ser esperto e sofrer uma perda. No início de 1979, um comprador misterioso entrou e comprou 20 mil contratos de prata. Ninguém sabia quem era. Pesquisei um pouco e descobri que a pessoa que gerenciava esse comércio era paquistanesa. Por acaso conheci um paquistanês que era da crosta superior, e a crosta superior desse país é relativamente pequena. Então perguntei a ela se havia paquistaneses que poderiam ter esse tipo de dinheiro. Ela disse, não, mas existem 2 paquistaneses que administram dinheiro para os sauditas. Ela me deu os 2 nomes. Com certeza, com um pouco de investigação secreta, descobrimos que um desses caras estava ligado à compra. Achamos que tínhamos uma boa informação. Na época, as opções de prata eram negociadas apenas em Londres. As chamadas prateadas fora do dinheiro estavam sendo negociadas a preços muito baixos. Embora o mercado não estivesse tão líquido, comprei uma quantidade enorme de ligações. Tomei uma posição ridiculamente grande em relação à nossa base patrimonial, sabendo que nossa desvantagem era limitada. Essencialmente, uma ligação fora do dinheiro concede ao comprador o direito de comprar um contrato, nesse caso, prateado, a um preço especificado acima do preço atual. Se o mercado não atingir esse preço, a opção expirará sem valor e todo o prêmio pago pela opção será perdido. Por outro lado, se os preços excederem o preço especificado, chamado preço de exercício, o direito de compra oferecido pela posição de compra poderá resultar em lucros. Se o preço de exercício for excedido significativamente, o potencial de lucro poderá ser enorme. Tínhamos muitas teorias sobre quem ele compraria toda essa prata. Mas havia uma teoria que nunca havíamos considerado. Acontece que um cara passou um cheque de US$20 milhões para um escritório de corretagem em Dallas. O que isso tinha a ver com os sauditas? Absolutamente nada. Aparentemente, ele não era parente dos sauditas. Ele era apenas alguém que passou no cheque sem fundo. Assim, enquanto pensávamos que estávamos sendo muito inteligentes, toda a nossa análise realmente se mostrou imprecisa. A corretora finalmente pegou esse cara, vendeu sua posição e os preços da prata caíram para menos de US$6. Eu não conseguia nem sair da minha posição porque o mercado era tão ilíquido e eu tinha tantas opções que não teria conseguido praticamente nada pelos contratos se tentasse vender. Essencialmente, acabei me casando com o cargo. Naquela época, eu fui de férias, o que foi uma sorte, porque as compras da Hunt começaram a aumentar os preços da prata acentuadamente. Tenho certeza de que, se estivesse por perto, teria saído na primeira oportunidade de empatar. Quando voltei, as chamadas de prata estavam no dinheiro, isto é, o preço de mercado havia subido acima do preço de exercício. Embora eu achasse que o mercado continuaria subindo, eu não aguentava a volatilidade. Um dia, decidi entrar no poço de prata apenas para ter uma ideia do que estava acontecendo. Prometi a mim mesma que manteria minhas mãos no bolso. Na época, a prata estava sendo negociada a US$7,25. Decidi vender 25 contratos contra minhas ligações apenas para obter alguns lucros. Antes que eu percebesse, eu tinha liquidado toda a minha posição. Quando as ligações expiraram, os preços da prata haviam subido para cerca de US$8,50. O mercado de prata de 197.980 foi um dos grandes mercados em alta de todos os tempos. A prata subiu de US$5 a onça para US$50 por onça em pouco mais de um ano. Você teve alguma ideia de quão altos os preços podem ser? Nenhuma. De fato, até US$10 por onça pareciam extremamente absurdos. Não conheço ninguém que comprou prata a preços relativamente baixos e ganhou mais de US$20. Os comerciantes que compraram prata a US$3, US$4, US$5 e US$6 fizeram uma de duas coisas. Ou, quando a prata chegou a US$7, US$8 ou US$9, eles saíram, ou subiram na posição até o fim e até o fim. Tenho certeza de que há exceções, mas nunca conheci uma. No entanto, eu conhecia traders que vendiam prata a US$9 e US$10 porque o preço parecia ridiculamente alto e acabaram subindo na posição até perderem todo o seu patrimônio líquido. Isso aconteceu com alguns dos melhores profissionais que eu conhecia no mercado de prata. Hunt teria conseguido se a bolsa não intervisse e mudasse as regras, permitindo a negociação apenas para liquidação, evitando assim um aperto na entrega. As trocas não precisaram mudar as regras para impedir que Hunt recebesse a entrega. De acordo com as regras, a bolsa tem o poder de intervir e dizer, ok, você quer prata, pode ter sua prata, mas precisará distribuir os prazos de entrega.
Ou eles podem permitir a negociação apenas por liquidação. Se as trocas tivessem ficado de lado e permitissem uma demanda de entrega não economicamente orientada, elas estariam renegando suas responsabilidades. Na época em que as caças estavam aguardando a entrega da prata de abril, os contratos a termo estavam sendo negociados com grandes descontos. As caças não tinham necessidade econômica imediata de entrega. Se tudo o que eles realmente desejassem fosse propriedade da prata, eles poderiam ter mudado seus contratos de abril para os meses a prazo com desconto, obtendo uma enorme economia líquida e também liberando seu capital para uso temporário. Ou eles poderiam ter comprado moedas de prata no mercado livre a US$ 35 por onça quando o contrato de abril era de US$ 50. Quando, em vez dessas alternativas economicamente sensíveis, insistem, não, queremos receber a prata em abril, isso indica que eles estão jogando um jogo. Não é para isso que servem esses mercados. Então eu sinto que as caças conseguiram exatamente o que tinham vindo a elas. Muitas partes inocentes foram feridas pela atividade de Hunt. Por exemplo, destrua uma mina no Peru, cujo custo de produção é inferior a US$ 5 por onça. Quando o preço chega a US$ 15, a mina decide obter um lucro enorme, protegendo seus próximos 2 anos de produção no mercado futuro de prata. Isso faz todo o sentido econômico do mundo. No entanto, quando o preço continua subindo para US$ 20, US$ 25, US$ 30, US$ 35, eles precisam aumentar cada vez mais a margem de variação em sua posição de curto prazo. Eventualmente, eles ficam sem dinheiro e são forçados a liquidar sua posição, quebrando no processo. Sei que a ênfase básica da CRT é a arbitragem de opções, mas estou curioso, você faz alguma negociação direcional? Sim, por minha própria conta. Eu sempre acreditei que o comércio técnico funcionaria. De vez em quando eu me envolvia com ele e, em cada caso, funcionava muito bem. No entanto, eu não gostei da maneira como a negociação direcional me distraía o tempo todo. Passei minhas ideias para os funcionários da CRT que tinham tanto interesse em negociação técnica quanto as habilidades apropriadas. Eles continuaram desenvolvendo sistemas técnicos de negociação com base nesses conceitos e assumindo a responsabilidade pelas execuções comerciais diárias. Raramente olho para o sistema, exceto por uma olhada ocasional nos extratos da conta. Há quanto tempo o sistema está operacional? 5 anos. Como foi? O sistema foi lucrativo em 4 dos 5 anos em que foi negociado, com um ganho médio anual de 40% no período como um todo. Você fez algo diferente no ano perdedor. Ironicamente, começou como um ano fantástico. Na metade do ano, o sistema estava realmente fumando, então começamos a aumentar o tamanho da posição muito rapidamente. Em um ponto, devemos ter quase triplicado. Essa foi a única vez em que aumentamos o tamanho da negociação rapidamente. Como se viu, se mantivéssemos o tamanho da negociação constante, o sistema teria tido um ano vencedor. Existe algum julgamento humano envolvido neste sistema ou é totalmente mecânico? No início, houve um período de 6 meses em que o julgamento humano foi empregado. E isso geralmente era prejudicial. Inacreditavelmente prejudicial. É incrível quantas vezes isso é verdade. Todo mundo fala isso. Qual é a sua opinião sobre análise fundamental versus análise técnica? No final da década de 1970, certa vez dei uma palestra sobre análise técnica em um seminário. No almoço, acabei sentado e tem mesma mesa que Richard Dennis. Perguntei a ele qual porcentagem de suas negociações era técnica e qual porcentagem era fundamental. Ele respondeu com desprezo em sua voz: uso 0% de informações fundamentais. Pela maneira como ele respondeu, lamento ter feito a pergunta. Ele continuou: não sei como você foge do argumento de que todas as informações fundamentais já estão no mercado. Eu perguntei: como você foge do argumento de que todas as informações técnicas já estão no mercado? Ele disse: eu nunca pensei nisso. Eu o admirava por isso. Ele tinha uma humildade sobre ele, o que acho que explica muito do seu sucesso. Meu argumento básico era que existem vários técnicos negociando com as mesmas informações e a distribuição do sucesso é uma questão de quem as utiliza melhor. Porque não deveria ser o mesmo com os fundamentos. Só porque toda a informação está no mercado não significa que um operador não possa usá-la melhor do que o próximo. Em grande parte, o destaque da CRT se deve a opções. Suponho que a CRT seja, de fato, o maior negociador de opções do mundo. Como alguém sem nenhum treinamento matemático, você era especialista em filosofia, se bem me lembro, se envolveu no mundo altamente quantitativo de opções. Eu nunca tive um curso de matemática além da álgebra do ensino médio. Nesse sentido, eu não sou um quant. No entanto, sinto a matemática de uma maneira intuitiva que muitos quantos parecem não entender. Quando penso em precificar uma opção, talvez eu não conheça o cálculos, mas, em minha mente, posso desenhar uma imagem de como você precificaria uma opção que se parece exatamente com os modelos teóricos de precificação dos livros didáticos. Quando você se envolveu com opções de negociação? Eu brinquei um pouco com as opções de ações em 1975-76 na Bolsa de Opções de Chicago, mas não fiquei com ela. Eu me envolvi com opções de maneira séria com o início da negociação de opções de futuros. A propósito, em 1975, coloquei a fórmula de Black-Scholes em uma calculadora de Monte 52, capaz de me dar um preço de opção em cerca de 13 segundos, depois de inserir todas as outras variáveis à mão. Era muito rude, mas na terra dos cegos, eu era o cara de um olho. Quando o mercado estava em um estágio embrionário, as opções estavam seriamente mal avaliadas e sua estratégia básica visava tirar proveito dessas distorções. Absolutamente.
Lembro-me do meu primeiro dia na mina de opções sobre títulos futuros, quando o mercado estava sendo negociado há apenas alguns meses. Alguém me pediu para fazer um mercado em um mês atrasado. Os meses anteriores têm uma liquidez consideravelmente menor do que os meses próximos. Desde o meu primeiro dia, me senti realmente fora de sintonia. Eu estava com vergonha de não fazer mercado. Então, dei a ele um lance/oferta de 50 pontos em uma ordem de 100 lotes. Eu disse, olha, este é meu primeiro dia, e eu realmente não negocio nos meses anteriores. Sinto muito, mas isso é o melhor que posso fazer. O queixo dele caiu e ele disse, você está fazendo um mercado de 50 carrapatos em 100 lotes. Ele não podia acreditar que alguém estava fazendo um mercado tão apertado. Os spreads de compra/venda eram tão grandes naquela época. Sim, havia muito menos volume do que agora. Um lote de 50 ou 100 foi considerado uma ordem realmente grande. Depois que você se posiciona porque o mercado lhe oferece uma grande vantagem para assumir o outro lado, presumo que você tenha tentado proteger a posição para eliminar o risco. No entanto, quando você implementou uma posição de compensação, não enfrentou o mesmo problema de spreads de compra/venda amplos. A primeira coisa que você normalmente faria é proteger a posição da opção, assumindo uma posição oposta no mercado definitivo, que tinha um volume muito mais amplo. Então, o trabalho passa a ser o de reduzir posições que podem morder você, e há muitas maneiras de fazê-lo. Por exemplo, se no negócio original eu vendi uma ligação, eu estaria procurando comprar outras ligações e poderia me dar ao luxo de me tornar o melhor licitante do mercado. Obviamente, naqueles primeiros anos, o mercado de opções era altamente ineficiente. É muito fácil ver como, nesse tipo de situação, você poderia colocar posições que estavam bem fora da linha, proteger o risco e ganhar muito dinheiro. No entanto, tenho certeza de que, com o dramático crescimento do volume ao longo dos anos, o mercado se tornou muito mais eficiente e esses tipos de negócios não existem mais. Que tipo de conceitos podem ser usados no mercado atual para ganhar dinheiro? Sim, o mercado se tornou muito mais competitivo, mas nós também. Enquanto permanecermos um nível melhor do que a concorrência, ainda haverá boas oportunidades de lucro. Então, ainda existem erros de preços no mercado. Absolutamente. Sempre haverá erros de preços no mercado. A noção de que o mercado negociará com seu justo valor teórico preciso implica que alguém o mantenha lá sem ser pago. Por que alguém deveria fazer isso? O serviço de criar um mercado, como qualquer outro trabalho, é aquele que as pessoas não querem fazer de graça, mais do que gostariam de esperar nas mesas de graça. Há trabalho envolvido. Há riscos envolvidos. O mercado tem que pagar alguém para fazê-lo. É apenas uma questão de quanto. Esse pagamento é um spread de compra/venda. Sim? Se essa vantagem não existisse, quando alguém chegasse com uma grande ordem de compra ou venda, quem estaria lá para ficar do outro lado? A seção a seguir trata de questões teóricas relacionadas às opções. As explicações para o leigo são fornecidas nas partes entre colchetes do texto. Na sua opinião, quais são algumas das falhas conceituais nos modelos de precificação de opções padrão? Não sei como posso responder a essa pergunta sem divulgar informações sobre as quais não queremos falar. Bem, deixe-me tomar a iniciativa. Por exemplo, é uma das falhas nos modelos padrão que eles não dão peso de probabilidade suficiente para movimentos extremos de preços. Em outras palavras, as distribuições de preços reais têm caudas mais grossas do que as implícitas nas curvas de probabilidade normais. Portanto, as pessoas que usam os modelos padrão podem estar inclinadas a vender opções outubro off the money a preços mais baixos do que seria garantido pela forma como os mercados realmente funcionam. Sim, isso é uma falha no modelo Black-Scholes padrão. Quando começamos, nem nossos maiores concorrentes pareciam ter descoberto isso. E muitos dos nossos lucros vieram através desse crack. Até agora, no entanto, todos os jogadores sérios descobriram isso, e presumo que muitos modelos disponíveis comercialmente permitam isso. Eu acrescentaria, no entanto, que uma coisa é reconhecer que as caudas são mais gordas que o normal e outra é saber para onde ir a partir daí. Por exemplo, você simplesmente ajusta sua distribuição às suas observações empíricas e às opções de preços em conformidade. Esse caminho tem alguns problemas sérios. Você considera sua estratégia de edge. Existem outras variáveis que nenhum dos modelos disponíveis permite. Se houver, sua inclusão introduziria tanta complexidade no modelo que tornaria sua aplicação desagradável. Em outras palavras, saber que a distribuição não é log normal apenas abre uma lata de worms. Francamente, porém, ainda não consigo entender por que naquela época a competição pelo menos não tinha tirado a tampa da lata. Bem, acho que posso responder isso por você. As curvas matemáticas padrão que permitem declarações de probabilidade específicas simplesmente não parecem assim, ou seja, não têm caudas de preços mais grossas. Acho que isso provavelmente explica muito disso, mas pressupõe que a realidade coincide com a curva na cabeça de um matemático. Acreditando que isso pode custar caro. Deixe-me tentar outro. Os modelos padrão de precificação de opções são neutros em relação aos preços, isto é, eles assumem que o ponto mais provável é um preço inalterado. Seus modelos de preços de opções diferem ao incorporar um viés de tendência. Eles não, mas acho que algumas pessoas acreditam que sim. Costumava haver um boato de que a CRT dava essa linha sobre ser neutro em termos de preço e edge, mas que realmente ganhamos nosso dinheiro na direção. Não tentamos dissuadir as pessoas de acreditarem nisso, porque isso tornava as pessoas mais dispostas para negociar conosco. Mas agora, já que o gato provavelmente está fora da bolsa, confirmo. Nossos modelos de preços são neutros. Hipoteticamente, digamos que você desenvolveu um modelo com 60% de probabilidade de estar na direção do mercado.
Se você incorporasse essa projeção de tendência, seu modelo de precificação de opções seria distorcido e, teoricamente, você poderia fazer melhor. A réplica óbvia a essa pergunta é que, se você acha que existe um viés direcional, crie uma conta separada para negociar essa ideia, mas na sua conta opcional, negocie com calma. Você obterá o mesmo benefício e, se nada mais, segregará os resultados devido a cada abordagem. Você acredita que, a longo prazo, há uma vantagem em ser um vendedor de prêmios? Não que eu saiba. Qual você considera um melhor indicador da futura volatilidade real, volatilidade histórica ou volatilidade implícita? Os modelos teóricos empregados para estimar o valor de uma opção usam vários insumos conhecidos, por exemplo, preço atual do mercado subjacente, número de dias até a expiração da opção, e um fator desconhecido, a volatilidade do mercado até a expirataria. Como esse fator é desconhecido, todos os modelos de precificação de opções padrão pressupõem que a volatilidade futura será igual à volatilidade recente. O preço da opção indicado por essa premissa é denominado valor justo. Algumas pessoas assumem que, se o preço de mercado da opção for mais alto que o valor justo, a opção será superavaliada e, se for menor que o valor justo, será subestimada. Uma interpretação alternativa é que o mercado está simplesmente assumindo que a volatilidade no período remanescente até o vencimento da opção será diferente da recente volatilidade passada, denominada volatilidade histórica. A premissa de volatilidade embutida no preço de mercado é chamada de volatilidade implícita. Se os preços das opções são um preditor melhor da volatilidade futura do que a recente volatilidade passada, a questão de saber se uma opção é muito cara ou não muito cara não é apenas irrelevante, mas realmente enganosa. Em essência, a questão acima exposto equivale a perguntar se existe algum motivo para supor que a estratégia de comprar opções com preço abaixo de seu valor justo e vender aquelas que estão acima de seu valor justo tem algum mérito. A volatilidade implícita me parece melhor. Conceitualmente ou empiricamente. Para mim, parece bastante óbvio conceitualmente. A volatilidade implícita é uma afirmação do que todos os participantes do mercado, tendo votado, acreditam ser um preço justo para a volatilidade futura. A volatilidade histórica nada mais é do que um número que representa a volatilidade passada. Nos primeiros dias da negociação de opções, no entanto, quando os mercados eram altamente ineficientes, você usou uma estratégia de compra de opções que estavam bem abaixo do valor justo histórico baseado em volatilidade e de venda daquelas que estavam bem acima do valor justo. Não, nós nem fizemos isso naquela época. Nunca assumimos que a volatilidade histórica era um guia confiável para o verdadeiro valor de uma opção. Como, então, você determinou quando uma opção estava fora de linha? Ao fazer um spread de compra/venda onde você acreditava que poderia encontrar alguma outra negociação para reduzir o risco de volatilidade e ainda deixar uma margem de lucro. Estávamos fazendo julgamentos apenas sobre se uma opção estava com preço alto ou baixo em relação a outras opções, e não sobre se estava com preços incorretos em relação ao mercado subjacente. Muito tempo e energia foram gastos no desenvolvimento de modelos aprimorados de precificação de opções. Se o preço derivado do modelo não é tão bom indicador do valor real de uma opção quanto o preço atual de mercado, realmente faz muita diferença qual modelo teórico é usado para derivar os valores das opções. Eu acho que sim. Você ainda precisa do modelo para determinar valores relativos. Em outras palavras, você está tentando determinar se uma determinada opção é excessiva com preço ou subpreço em relação a outras opções, não necessariamente se é sub ou com preço em sentido absoluto. Se dois modelos têm opiniões diferentes sobre os valores relativos de duas opções, as pessoas que usam esses dois modelos negociam umas com as outras, e elas não podem ambas estar certas. No entanto, nenhum dos comerciantes pode ter uma opinião sobre se uma determinada opção é muito cara ou muito pequena, simplesmente sobre se ela é muito cara ou muito pequena em relação a outras opções. Você acredita que sua capacidade de desenvolver modelos de preços de opções que forneçam medições mais precisas dos valores relativos de opções do que os modelos padrão de preços de opções faz parte da explicação por trás do sucesso da CRT? Os modelos são importantes, mas o elemento crítico são as pessoas. Para fazer uma empresa desse tamanho funcionar como um relógio, são necessárias pessoas extremamente incomuns. Durante a entrevista, 3 outros funcionários da CRT, Jennifer Post, Gas Pelitz e Neil Nelson, entraram na sala e agora começam a participar da conversa. Como a CRT difere nesse aspecto de outras empresas de trading? GUS, as pessoas que entrevistaram aqui me disseram que o que nos separa de outras empresas é que as outras empresas parecem estar interessadas apenas em sua competência técnica, educação e experiência. A CRT, por outro lado, também tende a colocar uma grande ênfase na pessoa e em quão bem ela se relaciona com as outras pessoas no grupo de trabalho. Que tipo de pessoas a CRT procura? Gene, nos anos anteriores, enfatizamos a contratação das pessoas mais brilhantes. Uma pessoa que contratamos foi um campeão do mundo em GO. Ele tinha uma ótima mente. Era como colocar um computador humano na cova. Um dia ele fez um mau comércio, entrou em pânico e não conseguiu cobrir a posição e admitiu que cometeu um erro. Ele esperou até o final do dia e ainda não saiu. Felizmente, Joe pegou o erro à noite, mas ainda acabou nos custando US $100 mil. Embora esse sujeito fosse brilhante, ele tinha uma falha de caráter que permitia que o erro saísse do controle. Se esse cara rachou por causa de alguma insegurança em não querer parecer ruim, ou por algum outro motivo, no final, tudo se resume a uma falha de personagem. Joe fez o comentário de que preferia ter um bom profissional em que pudesse confiar do que um profissional brilhante que não podia. Quando contratamos pessoas, procuramos 3 coisas: caráter, caráter e caráter. Gas, acho que tentamos contratar pessoas menos egocêntricas e com mais jogadores de equipe do que é típico para esse setor.
Muitas outras empresas também podem usar essas palavras, mas não acho que elas sejam parte integrante da empresa e na CRT. Isso não significa que sempre acertamos, mas apenas tentar parece ter nos colocado à frente. Joe, eu descreveria nosso pessoal como aqueles que apreciam tanto o sucesso do grupo quanto o sucesso individual. Não estamos procurando pessoas que sacrificam o bem pelo bem de outra pessoa, mas pessoas que podem ter prazer no sucesso do grupo. Pessoas com essa atitude aumentam o valor de todos ao seu redor. Quando você reúne pessoas que não estão preocupadas com o fato de elas estarem recebendo crédito suficiente, você tem uma vantagem tremenda sobre a concorrência. Como você identifica se alguém está fazendo um bom trabalho se muitas pessoas estão inserindo o resultado final? Joe, você pode dizer. As pessoas que trabalham com a pessoa sabem, e você pode perguntar a ele e ele lhe dirá. Recentemente, passei algum tempo revisando um funcionário da CRT. Ele havia escrito páginas de informações mostrando o que estava fazendo e um esboço de suas prioridades. Após cerca de 1 hora disso, eu finalmente disse, olha, como você pensa que está? Como você se classificaria? Não é o quão ocupado você esteve. Não é o quão duro você trabalhou. Mas como você realmente está? Ele pensou por um minuto e disse, bem, acho que deveria ter sido demitido. Ele passou a me dar uma avaliação honesta, incluindo suas deficiências. Ele sabe como está indo, melhor do que se eu estivesse olhando por cima do ombro dele, e ele realmente quer fazer a coisa certa. Em geral, se eu confio em alguém para se avaliar, ele o fará e tenderá a ser seu próprio crítico mais difícil. Olha, nem todos podem ter os talentos certos para fazer o trabalho corretamente. Alguém pode entrar aqui e dizer sinceramente, adoro a ideia da CRT e quero fazer parte de um time, mas ainda falta o talento inato para fazer o trabalho. Ou uma pessoa pode pensar que pode fazer o trabalho e descobrir mais tarde que não pode. Talvez ele não seja rápido o suficiente. Ou talvez ele seja muito emocional. Isso tem que acontecer. Como você lida com esse tipo de situação em uma organização como essa? Joe, assim como você faz em qualquer outro lugar. Mas a diferença é que, se a pessoa não é egocêntrica, é muito mais fácil descobrir que ela não é adequada para o trabalho. Ele admitirá isso muito mais rapidamente. Quando você obtém o tipo certo de pessoa e ele descobre que não pode fazer o trabalho, ele procurará você. As outras pessoas da equipe às vezes vêm e dizem, essa pessoa simplesmente não está funcionando. Neil, claro, isso acontece. Mas quando isso acontece, há um grande esforço para encontrar um outro lugar na CRT para essa pessoa. Isso aconteceu repetidamente. E isso funciona. Neil, quando temos uma pessoa que acreditamos ter o tipo certo de atitude, ela é bem-sucedida com mais frequência do que não. O que distingue os comerciantes que têm sucesso daqueles que falham? Joe, os comerciantes bem-sucedidos tendem a ser instintivos e não excessivamente analíticos. Porque ser analítico é prejudicial para ser um bom profissional. Joe, porque parece mascarar traços e habilidades intuitivas. De fato, as pessoas mais analíticas tendem a ser os piores comerciantes. Que outras características distinguem os bons negociadores? Joe, humildade, a capacidade de admitir quando estão errados. O fato de haver mais concorrência de outras empresas sofisticadas que adotam o mesmo tipo de estratégias de negociação reduz suas margens de lucro. GUS, sim. As margens são muito mais finas do que costumavam ser. Como você lida com isso? Joe, as margens diminuem, mas o volume aumenta. Além disso, em qualquer negócio, a margem de lucro diminui apenas até um certo ponto. A margem não pode encolher tanto que uma pessoa eficiente nesse ramo não pode colocar pão na mesa. Portanto, se você pode ser o mais eficiente, sempre deve haver uma margem de lucro, talvez não o tempo todo, mas certamente a longo prazo. Acredito que isso seja verdade em praticamente qualquer negócio. A CRT é a empresa proeminente de seu tipo. O que torna a empresa diferente? Joe, na CRT, acreditamos na filosofia de que as pessoas funcionam melhor quando trabalham umas para as outras. As pessoas pensam que o sucesso da CRT se deve a algum modelo secreto de computador. No entanto, acredito que a CRT teve êxito porque construímos equipes. Tentamos dar muita autoridade às pessoas e pagar a elas o que valem. Muitas vezes me perguntam qual é o motivo do sucesso da CRT, e estou disposto a dizer às pessoas por que, a, elas não acreditam em mim e, b, mesmo que acreditassem em mim, não podiam se treinar para isso. A mesma coisa, confiar nas pessoas e abrir mão do controle absoluto. Outras pessoas que fazem esse tipo de negociação costumam abordá-lo muito mecanicamente. As pessoas que são matematicamente orientadas acreditam que, se você conseguir acertar a fórmula, ela resolverá todo o problema. Não faz. A maioria das empresas pensa que você trabalha com um cérebro e um monte de carrascos mecânicos. Construir uma máquina que usa muitos cérebros diferentes que contribuem qualitativamente com coisas diferentes é uma arte. A maioria das pessoas não quer fazer dessa maneira. Geralmente alguém quer acreditar que é o pensamento dele que está fazendo as coisas correrem, e não costuma haver crédito ou responsabilidade suficiente dados a outras pessoas. Não é assim que as coisas funcionam aqui. Para mim, há um tipo de mágica por aqui, e eu não sei se é algo que você pode aprender ou não. Sem isso, a CRT teria sido uma empresa comercial muito menor. Poderíamos ter permanecido nos negócios e ter lucro, mas nada comparado a onde estamos agora. Quando você diz sem isso, está se referindo à inter-relação entre as pessoas. Joe, sim, é isso que torna uma explosão vir ao trabalho. Considero-me incrivelmente sortudo por poder trabalhar neste tipo de ambiente, com essas pessoas. Joe Hit fornece uma prova viva de que o pensamento criativo pode ser mais poderoso que a análise complexa.
Embora ele não tenha treinamento matemático formal, apenas pensando em como as opções deveriam funcionar, Rich conseguiu desenvolver um modelo de precificação de opções que, a julgar pelo desempenho da CRT, deve ser melhor do que todos os modelos academicamente derivados normalmente usados. O tipo de negociação realizado pela CRT tem pouca relevância direta para os comerciantes individuais. As principais lições a serem tiradas desta entrevista, acredito, não estão relacionadas à negociação, mas à administração. O enorme sucesso financeiro e a lealdade generalizada dos funcionários da CRT são, sem dúvida, uma consequência da filosofia gerencial de Joe Rich, compartilhar a responsabilidade e compartilhar os lucros. Essa política faz tanto sentido que você se pergunta por que mais empresas não a usam. América Corporativa, você está ouvindo? Blair Who? Obtendo a vantagem. Item toca casco veio a negociação por meio das mesas de blackjack. Isso não é tão estranho quanto possa parecer, pois na verdade existem paralelos muito fortes entre as duas atividades. O ponto não é que o sucesso nas negociações seja semelhante à sorte nos jogos de azar, mas sim que a vitória consistente em ambos é uma questão de estratégia e disciplina, não de sorte. A sorte desempenha um papel apenas no curto prazo, onde seu potencial impacto adverso deve ser neutralizado por controles de gerenciamento de dinheiro. Depois que os cassinos entraram na equipe de blackjack de Who, ele procurou outra via para aplicar a teoria das probabilidades a ganhar dinheiro. Ele descobriu que os mesmos princípios gerais poderiam ser empregados para lucrar com os erros de preços ocorridos nos mercados de opções. Who começou com US $25 mil no final de 1976 e, no início de 1979, multiplicara sua participação em 20 vezes. Ele continuou a obter lucros consistentes nos anos subsequentes, com uma média de envelhecimento de cerca de 100% ao ano, excluindo os anos em que ele fazia sabáticos. Em 1985, ele lançou a Who Trading Company para permitir uma aplicação mais ampla de suas estratégias de negociação. A empresa, que começou com uma equipe de 5 esqueletos, expandiu-se rapidamente, atingindo quase 100 funcionários em meados de 1991. Se o crescimento do pessoal puder ser descrita como aritmética, a expansão dos computadores era geométrica. A HTC possui um andar inteiro em seu prédio de escritórios dedicado aos seus equipamentos de informática. Outro comerciante de opções da Chicago Board Options Exchange, CBOE, que mantém um escritório no mesmo prédio, brincou, o prédio teve que instalar outro banco de aparelhos de ar-condicionado no telhado, porque os computadores de Who estavam aspirando todo o ar fresco. A empresa de Who emprega estratégias complexas, negociando uma ampla gama de mercados de opções interrelacionados entre si, a fim de lucrar com erros de preços temporários, mantendo simultaneamente a exposição ao risco líquido da empresa em níveis mínimos. A HTC é uma formadora de mercado em uma ampla variedade de bolsas, incluindo a CBOE, a Bolsa de Mercadorias de Chicago, a American Stock Exchange, a New York Stock Exchange e várias bolsas estrangeiras. Eles representam mais de 10% do volume total de negociação em várias opções nas quais fazem mercados. Todas as posições assumidas pelos traders da empresa, que agora somam 25, são constantemente monitoradas em tempo real. As estratégias são revisadas continuamente para levar em conta as mudanças nos preços de mercado e nas posições mantidas pela empresa, com um atraso em tempo real de apenas 2 segundos. Agora você entendeu por que o Who precisa de todos esses computadores. Um gráfico dos lucros comerciais da HTC parece uma simulação em um desses anúncios do sistema comercial, exceto que, neste caso, os resultados são reais. Uma participação inicial de US $1 milhão em 1985 cresceu para US $90 milhões em meados de 1991, após as despesas. O lucro bruto das negociações durante esse período foi substancialmente maior, aproximando-se de US $137 milhões. A conquista realmente notável. E tem o aparente nível de risco modesto da empresa, apesar desses ganhos muito substanciais. Desde a sua criação, a HTC é lucrativa em 58 de 6 e 9 meses, após despesas, com apenas 5 desses meses registrando uma perda líquida de negociação, antes das alocações de despesas. Esta entrevista foi realizada em uma sala de conferências na HTC. Achei Who relativamente relaxado e aberto ao discutir sua carreira. Gostei particularmente de sua sinceridade ao falar sobre suas experiências no jogo de blackjack. Como você se envolveu nos mercados? Meu interesse provavelmente remonta a quando meu avô registrou ações. Eu realmente não entendi o que ele estava fazendo, mas a ideia de ter capital trabalhando para você era atraente. O desejo de aprender sobre os mercados financeiros me levou à Escola de Negócios da Universidade de Santa Clara. Depois de me formar, consegui um emprego como analista de segurança na Blair & Company. Exatamente 3 meses após o início, o Departamento de Pesquisa da Costa Oeste foi eliminado durante o mercado de baixa de 1969. Você aprendeu alguma coisa sobre os mercados durante sua breve passagem por lá? Aprendi o que os analistas financeiros fazem. Eu aprendi sobre granularidade e análise fundamental. Eu pensei que essa abordagem era subjetiva demais, não pôde ser quantificado ou sistematizado. Então, eu não queria ter nada a ver com isso. Depois que seu trabalho foi eliminado, você conseguiu outra posição como analista. Não, consegui um emprego vendendo tempo em computadores grandes. No entanto, essa posição era essencialmente um espaço de marketing e eu estava interessado em fazer um trabalho analítico. Após cerca de um ano, saí para trabalhar na pesquisa de operações da Kaiser Selman. Naquela época, fiquei interessado em jogar blackjack lendo um livro chamado Beat the Dealer, de Ed Thorpe. De 1971 a 1975, fui regularmente aos cassinos de Nevada. Você morava em Nevada na época? Não, eu morava na Califórnia.
Mas eu faria uma viagem de blackjack todas as chances que tivesse. Eu provavelmente passava cerca de 5 dias por mês em Nevada durante esse período. Em certo sentido, devo tudo o que tenho ao estado de Nevada. Isso não apenas me forneceu minha aposta de negociação original, mas a experiência com apostas me ensinou muitas coisas que me permitiram me tornar um profissional de sucesso. Seria justo dizer que o livro de Fork foi de alguma forma responsável pelo seu sucesso como trader. *RU está se referindo ao gancho Security Analysis de Graham Dodd, que é considerado por muitos a bíblia da análise fundamental no mercado de ações. O livro certamente me ensinou sobre a metodologia do blackjack. Sem esse conhecimento, acho que não estaria no negócio de negociação hoje. Qual foi a estratégia básica adotada pelo gancho? Nas regras básicas do blackjack, a casa tem uma pequena vantagem. No entanto, se muitas cartas pequenas foram distribuídas, isto é, o baralho é rico em dezenas e ases, então as chances podem mudar a favor do apostador em, digamos, 1 a 2%. 10 referência ao valor em pontos dos cartões e incluem todos os cartões com figuras e dezenas. Seria uma questão de acompanhar as cartas e fazer apostas muito pequenas, ou não apostar, sempre que houvesse uma quantidade relativamente grande de ases e dezenas de fichas fora. Certo? Isso foi essencialmente o que eu fiz. Eu faria talvez 5 apostas por hora usando esse método. Minha imagem de uma mesa de blackjack é onde você se senta e recebe mãos continuamente. Do ponto de vista prático, como você aposta tão seletivamente sem parecer estranho? Minha estratégia era jogar apenas as mãos que tinham vantagem. Recuei e fiz o que foi chamado de contagem regressiva. Você pode se safar disso se estiver apostando pequenas quantias de dinheiro. Você teve sucesso imediato usando esta técnica. Na verdade, na minha primeira tentativa, fiz apenas 50 apostas e acabei com uma perda líquida. Nesse ponto, me envolvi um pouco mais no cálculo. O objetivo do blackjack é obter uma contagem total de cartas maior que o do dealer, mas não superior a 21. Cada carta tem um valor em pontos igual à sua face, exceto as cartas com figuras, cada uma com o valor de 10 e ases, que podem ser contados como 1 ou 11, a critério do jogador. Um blackjack é uma mão de 2 cartas composta por um as e uma 10. Se um jogador recebe um blackjack, ele ganha uma vez e meia a sua aposta, a menos que o carteador empate a mesma mão. Nesse caso, o resultado é um empate. Se o croupier sozinho desenhar um blackjack, todos os jogadores perdem automaticamente. Um jogador pode comprar quantas cartas quiser, desde que o total permaneça abaixo de 21. Se o total dele exceder 21, ele perde automaticamente. Quanto mais dezenas concentradas e ases estiverem no baralho, maiores serão as chances do jogador. Quantas apostas seriam necessárias para garantir que eu seria um vencedor a longo prazo? Em outras palavras, o motivo pelo qual 50 apostas não funcionou foi que 50 era um número muito pequeno e ainda deixava as chances de ganhar muito perto do par. Certo? Eu sabia que, se continuasse jogando com a vantagem a meu favor, acabaria saindo à frente. Seguindo o conselho de Ford, comecei com uma base de $120 e fiz apostas entre $1 e $4. Depois de 2 anos, eu estava à frente de cerca de $10.000. Nessa época, tornei-me amigo de outro jogador de blackjack que me contou sobre um time de jogadores que estava indo muito bem. Ele disse, esse é um time muito secreto, então não posso lhe dar o nome do líder. Mas vou lhe dar seu nome e talvez ele entre em contato com você. Alguns meses depois, meu amigo foi morto em um acidente de automóvel e presumi que isso acabasse com as chances de entrar em contato com a equipe. Cerca de 1 ano depois, o organizador da equipe me ligou. Na verdade, durante esse período, tentei montar minha própria equipe. No entanto, não tive muito sucesso no recrutamento de membros qualificados. Por exemplo, uma vez que deveríamos nos encontrar no Saara em Las Vegas, que é a cidade em que sempre jogamos. Um dos jogadores, no entanto, conhecia apenas um Saara em Lake Tahoe. Então foi para onde ele foi. Durante todo o fim de semana, não conseguimos descobrir onde ele estava. Porque você estava interessado em uma abordagem de equipe, em vez de continuar tocando sozinho. Quer você esteja jogando blackjack ou negociando, sua lucratividade depende da sua vantagem e quantas vezes você aplica essa vantagem. A abordagem de equipe oferece 2 vantagens. Primeiro, suponha que, durante um fim de semana de jogo, as chances de eu sair na frente sejam 2 em 3. Ao combinar bancos com outra pessoa, o número total de dias de negociação seria dobrado e, como resultado, a probabilidade de vitória aumentaria para 3 em 4. Quanto mais jogadores você combinar, maiores serão suas chances de obter um resultado bem-sucedido. Em outras palavras, se você tem vantagem, aumentando muito o número de apostas, a probabilidade de sucesso se aproxima da certeza. Isto soa como se você tivesse criado um mini cassino dentro de um cassino, com o cassino fazendo as apostas ruins. Qual é a outra vantagem a que você se refere? A abordagem de equipe permite aumentar o tamanho máximo da aposta. Teoricamente, a maior aposta que você pode fazer deve ser 1/50 da sua capital. Se você tiver o $1.000, isso significa que sua maior aposta deve ser o $20. Se 5 jogadores com $1.000 cada combinarem, no entanto, o tamanho máximo da aposta aumenta para $100. Você está dizendo que cada pessoa pode determinar seu tamanho máximo de aposta com base na base de capital combinada de todos os jogadores sem aumentar o risco individual. Está correto? A equipe aceitou você como membro. A equipe teve uma série de testes que foram necessários para se tornar um membro. Eu pensei que era um jogador muito habilidoso, mas na verdade eu falhei no teste. Eu tive que aumentar minhas habilidades para me tornar um membro da equipe. Quais foram as suas falhas? Eles estavam em todas as áreas. Eu tinha algumas falhas na estratégia básica.
Não contei as cartas rápido o suficiente. Não estimei os decks com precisão. Como você estima o tamanho do baralho? Os cassinos geralmente usavam sapatos de 4 andares. A equipe usou 8 tamanhos diferentes de baralho em incrementos de meio baralho. Você praticava a identificação dessas pilhas diferentes, até poder diferenciá-las do outro lado da sala. Que método a equipe usou para contar cartas? Eles usaram um método chamado Revere Advance Point Count. 2, 3 e 6 receberam um valor de 2, 4 um valor de 3, 5 um valor de 4, 7 o valor de 1, 8 o valor de 0, 9 o valor de -2 e 10 o valor de -3. Ases foram mantidos como uma contagem separada. Quanto mais alta a contagem, ou seja, mais cartas altas permanecem sem ser negociadas, mais favoráveis são as chances dos jogadores. A contagem teve que ser padronizada pelo número de cartões restantes. Sim? A contagem verdadeira é a contagem bruta dividida pelo número de decks restantes. Portanto, se a contagem bruta for 10 e houver 2 decks restantes, a contagem verdadeira será mais 5. Se houver apenas meio baralho restante, a contagem verdadeira é mais 20. O que realmente preocupa é a densidade de cartas altas no baralho não escondido. Thorpe usou uma abordagem semelhante em seu livro. Thorpe começou com uma contagem de 10 e não 10. Em seu segundo livro, ele revisou que 2 a 6 tinham um valor de mais 1, setes, 8 e 9 eram neutros, e dezenas e ases tinham valor de -1. Portanto, em essência, o Revere Advance Point Count era uma versão mais sofisticada da abordagem Thorpe. Certo? Há uma troca básica entre precisão e dificuldade em manter a contagem. Mesmo a abordagem Revere não representa a solução ideal com base na teoria das probabilidades. Mas se você usar um método de contagem mais complicado, e supostamente mais preciso, estará propenso a cometer mais erros. Foi difícil acompanhar a verdadeira contagem. E tem preciso muita prática e você precisa ter disciplina. Além disso, você desenvolve atalhos mentais. Por exemplo, se você vê 5 e 10 juntos, associa automaticamente a combinação como mais porque os 5 têm um valor de mais 4 e os 10 um valor de -3. Quanto tempo você realmente gastou em aperfeiçoar essas habilidades? Inicialmente, leva muito tempo. Depois de um tempo, é uma questão de praticar algumas horas antes de cada viagem. Você ficou chocado quando reprovou no teste da equipe. O que aconteceu depois? Houve uma bateria de 10 testes diferentes. Fui informado sobre a falta de meu conhecimento. Eu pratiquei por cerca de um mês e retomei o teste com sucesso. Quantas pessoas faziam parte da equipe na época? Quando entrei, havia 8 membros, mas acabou chegando a cerca de 20. Esse tipo de operação depende de muita confiança e honestidade. Se você combinou bancos e jogou de forma independente, como os jogadores sabiam como os outros membros estavam realmente? Nos estágios posteriores, começamos a usar polígrafos. Eu os tomei e administrei. Nos primeiros dias, não havia polígrafos, as pessoas apenas confiavam umas nas outras. Em que momento as pessoas começaram a suspeitar de outros membros da equipe? Ele ri. Ficou óbvio que um dos jogadores estava saindo do topo. Como há muita controvérsia sobre os polígrafos, estou curioso para saber se você acredita que os testes realmente funcionam. De um modo geral, acredito que sejam 85% precisos. Eu tomei 4 e administrei cerca de 6. Não há dúvida de que o processo de preparação para o polígrafo e administração do teste pode obter informações das pessoas. Em um caso, eu literalmente vi o sangue escorrer do rosto de uma pessoa quando fiz uma pergunta. Eu tive admissões antes, durante e depois dos polígrafos. Às vezes, as informações que você apresenta são pequenas, por exemplo, uma pessoa que não contabiliza as despesas com precisão. Às vezes, existem problemas maiores envolvidos. Por exemplo, um colega estava jogando para outro time ao mesmo tempo em que jogava para nós, o que envolvia a transmissão de informações proprietárias a um concorrente. A equipe operou como uma equipe ou simplesmente separou indivíduos usando um banco comum. Havia várias versões de equipes. Essa grande equipe em particular usou um método em que havia um jogador grande e vários marcadores de cartas. Os contadores de cartas estavam espalhados por várias mesas e apostariam relativamente pequeno. Eles então sinalizavam para o grande jogador quando a contagem era muito favorável. Isso foi feito para ser menos óbvio. Certo? Se esse cara não está olhando para as cartas, como ele as conta? Quanto tempo os cassinos aprenderam sobre a existência da equipe? Um pouco mais de 6 meses. Começamos a jogar muito grande. Nós apenas continuamos construindo, e logo estávamos jogando limite, e eles sabiam quem nós éramos. Eles sabiam que você fazia parte do mesmo time ou apenas conheciam você individualmente. Eles conheciam cada um de nós, mas então começaram lentamente a reunir as associações. Havia uma agência de detetives que os cassinos empregavam, especializada em encontrar balcões de cartões. A agência classificou os contadores de cartões na mesma categoria que os trapaceiros de dados ou perfuradores de caça-níqueis. Essencialmente, os cassinos não querem ter jogadores habilidosos. E eu entendo isso. Eu também não teria se tivesse um cassino. E tem fácil identificar um contador de cartas porque ele não está jogando todas as mãos. E tem fácil identificá-lo, mesmo que ele esteja jogando todas as mãos. Por causa da variação do tamanho da aposta, apostar baixo em mãos de baixa probabilidade. Sim? Se eu estivesse atrás de alguém jogando com uma grande quantia de dinheiro, eu poderia dizer muito rapidamente em que nível de vantagem ou desvantagem ele estava jogando. Originalmente, você achou que a equipe duraria mais tempo antes que os cassinos entendessem. Acho que se tivéssemos sido um pouco mais discretos, a equipe poderia ter durado mais tempo.
Um dos problemas era que um dos membros da equipe estava mais interessado em escrever um livro do que no sucesso contínuo da equipe. O livro que Hull se refere é The Big Player, de Kenston, Roth, Reinhardt e Winston, 1977. Ironicamente, fui eu quem convenceu os outros parceiros a permitir que ele fosse um grande jogador. Provou a ele o início da queda da equipe. As pessoas têm uma necessidade básica de serem reconhecidas. Ele precisava ser reconhecido, mesmo pelos cassinos. Até você ser barrado, os cassinos não reconhecem que você é um bom jogador. Existem paralelos diretos com as negociações nos mercados. Vamos falar sobre essa conexão. E tem a mesma coisa. As pessoas que querem ser reconhecidas como os maiores negociadores provavelmente não são os maiores. Os egos atrapalham o processo. Na minha opinião, você nunca quer ser o maior jogador do mundo. Antes de chegar à conexão entre blackjack e negociação, estou curioso, ainda é possível vencer os cassinos usando o método de contagem de cartas hoje? Absolutamente. Se eu não tivesse dinheiro, não tenho dúvidas de onde eu iria. Então, por que os cassinos não usam baralhos maiores ou reorganizam com mais frequência para tornar inviável a contagem de cartas? Primeiro de tudo, a prevalência de livros de estratégia de blackjack realmente ajuda os cassinos, dando às pessoas a esperança de ganhar. Além disso, não é a habilidade matemática que é fundamental para vencer, é a disciplina de poder manter o sistema. Existem muito poucas pessoas que podem desenvolver as habilidades para obter vantagem, e muito menos ainda que podem suportar as perdas emocionalmente e ainda permanecer no sistema. Provavelmente apenas 1 em 500 pessoas tem a disciplina necessária para ter sucesso. As equipes nas quais você jogou ajudaram a impor a disciplina necessária. Até certo ponto, a equipe ajuda você a desenvolver disciplina. É quase como o exército, você precisa fazer as coisas sob certas condições e ter um certo nível de habilidade. A disciplina é imposta pela equipe como um processo de autorregulação. É muito difícil para um indivíduo ter o mesmo nível de disciplina. Assim, os cassinos deixam viável ganhar no blackjack por contagem de cartas, porque há mais pessoas que aplicam mal as estratégias de vitória. Absolutamente. Que elemento da experiência de jogar blackjack você acredita que contribuiu para o seu sucesso como trader? A experiência de passar por extensos períodos de perda e ter fé para permanecer no sistema, porque eu sabia que tinha vantagem, foi algo que me ajudou bastante quando entrei no poço. Além disso, a experiência de controle de risco foi muito benéfica. No blackjack, mesmo se você tiver vantagem, haverá períodos de perdas significativas. Quando isso acontece, você deve reduzir o tamanho da sua aposta para evitar a possibilidade de ruína. Se você perder metade da sua aposta, precisará reduzir o tamanho da aposta pela metade. É algo difícil de fazer quando você está deprimido significativamente, mas é essencial para sobreviver. Do jeito que você expressa, blackjack e trading são muito parecidos. Está certo? Tudo o que você precisa é de uma vantagem matemática e os controles de gerenciamento de dinheiro para garantir que você permaneça no jogo. Tudo o resto se cuida. O que aconteceu depois que a equipe foi descoberta? Por um tempo, usei os mesmos princípios para organizar equipes menores. Eu mantive um perfil discreto, sendo um contador em vez do big player e jogando em outros locais, como Atlantic City. Quando me cansei de viajar tanto, tentei encontrar outras maneiras de aplicar a teoria das probabilidades. Por um tempo, tentei o poker, mas descobri que, embora tivesse toda a matemática desatualizada, não tinha as habilidades adequadas. Toda vez que eu tinha a mão e apostava alto, todos desistiam, e toda vez que eu blefava, todos ficavam. Agora me corrija se eu estiver errado. No blackjack, as regras são absolutamente ditadas. O carteador tem que comprar outra carta ou ele tem que ficar, dependendo da contagem de cartas, enquanto no poker as pessoas têm mais opções, e a leitura do seu oponente se torna um fator. Portanto, mesmo se você tiver vantagem matemática, se as pessoas puderem ler suas emoções corretamente ou você não puder ler as delas, você perderá a vantagem. Certo, você perde a vantagem de uma maneira importante. Blefar é um elemento essencial do jogo. Há um matemático que escreveu alguns ganchos muito bons na estratégia de poker, mas nunca conseguiu ganhar dinheiro jogando poker. Você acredita que alguns dos operadores bem-sucedidos são bem-sucedidos porque são bons em ler as pessoas? Absolutamente. Até certo ponto, você pode sentir quando o outro participante do mercado está com problemas. Em outras palavras, ele está oferecendo um quarto e você pode simplesmente ler que ele precisa sair. Portanto, mesmo se você quiser comprar em um quarto, espere, porque sabe que ele eventualmente reduzirá a oferta para um oitavo. Essa abordagem nunca foi um elemento importante na minha negociação própria, no entanto. A maior parte do dinheiro que ganhei foi resultado de estar do lado certo do valor teórico. Quando você realmente se envolveu na negociação. Durante o período em que eu estava encerrando meu envolvimento no blackjack, comecei a trabalhar em alguns modelos de avaliação de opções. Seu modelo foi semelhante aos modelos padrão, como o Black-Scholes. Na verdade, o artigo sobre esse modelo foi publicado em 1973. Eu não conhecia a literatura, então em 1975 estava ocupado construindo esse modelo, que de fato já havia sido desenvolvido. No final de 1976, solicitei ser um formador de mercado na Bolsa de Valores do Pacífico. Qual foi o seu método de negociação? Todos os dias, eu dirigia um programa de computador que gerava folhas de valores teóricos, que me diziam quanto cada opção valia a um determinado preço das ações. Essencialmente, eu andava pelos buracos com essas folhas e, sempre que uma opção estava em desacordo com meu modelo teórico, eu a comprava ou vendia. Então, quando você começou a negociar opções, procurava opções que estavam fora de linha com seu valor teórico. Está certo?
Isso levanta uma questão interessante. Como os valores teóricos são baseados na volatilidade histórica, essa abordagem não implica que a volatilidade histórica seja um melhor preditor de volatilidade futura do que a volatilidade implícita. Para uma discussão detalhada dos conceitos subjacentes a essa pergunta, consulte a entrevista de Joe Ritchie, páginas 356 e 574. Não? Na verdade, estudos empíricos mostraram que a volatilidade implícita é melhor do que a volatilidade histórica na previsão da volatilidade futura real. Então, como você poderia ganhar dinheiro negociando com base em erros de preços relativos ao seu modelo? A chave real é o valor relativo. Não importa qual modelo você use, desde que você o aplique de forma consistente em todos os preços das opções. O que realmente me preocupava era o preço das opções em relação um ao outro. Eu ajustaria os preços implícitos no modelo para que o preço implícito no dinheiro estivesse alinhado com o preço de mercado. Por exemplo, se o modelo dissesse que a opção de troca de dinheiro valia 3, mas a opção estava realmente sendo negociada a 3,5, eu aumentaria a suposição de volatilidade no modelo para que a opção de troca de dinheiro também custa 3,5. Depois de fazer esse ajuste, todos os outros valores das opções devem estar alinhados com o mercado. Então, eu simplesmente comprava as opções que estavam sendo negociadas mais baratas e vendia as que eram mais caras. Em outras palavras, não estamos falando sobre verificar se o mercado está fora de linha com o modelo, mas se as opções individuais em um mercado específico estão fora de linha em relação uma à outra. Sim? Eu diria que, nos primeiros períodos, a maior parte do meu dinheiro foi feita nesses tipos de operações. Além do fato de que os modelos matemáticos são forçados a estimar a volatilidade futura desconhecida usando a volatilidade passada, existem outras armadilhas potenciais no uso desses modelos. A maioria dos modelos assume que as opções de ações seguem uma distribuição log normal. De fato, descobri que as distribuições de preços reais de praticamente todos os mercados financeiros tendem a ter caudas mais gordas do que as sugeridas pela distribuição log normal. Para colocar isso em termos leigos, você está dizendo que os modelos matemáticos padrão não fornecem uma reflexão precisa de como as opções devem ser precificadas no mundo real, devido à tendência de movimentos extremos de preços ocorrerem com muito mais frequência do que o padrão implica suposições nesses modelos. Corrigir. Isso implicaria que faz mais sentido ser um comprador de opções fora do dinheiro do que se poderia supor com base em um modelo. Isso é verdade, especialmente em situações potenciais de aquisição. Dado esse viés, você não se deixaria enganar por estar disposto a vender uma opção profunda e sem dinheiro contra outra opção mais rapidamente do que deveria. Sim, absolutamente. Em todas as classes de opções, se você acreditasse no modelo, venderia mais dessas opções. Você estava perdendo dinheiro fazendo isso. Não? Eu estava constantemente ganhando dinheiro, mas esse tipo de estratégia, vender opções profundas fora do dinheiro, só leva a lucros consistentes até que ocorra uma catástrofe. Então você perde tudo, mais alguns. Você teve sorte de não sofrer uma catástrofe usando essa abordagem. Tive sorte em acertar catástrofes que não me tiraram do jogo, mesmo que isso pudesse ter acontecido. Você pode me dar um exemplo específico? Em 1981, eu havia financiado um operador na Bolsa de Valores americana que vendia opções fora do dinheiro em uma situação de aquisição. Perdi cerca de 1/3 do meu capital nesse negócio. Emocionalmente, eu lidei com isso muito bem. Infelizmente, cerca de uma semana depois, tive outra grande perda em uma posição de compra curta e sem dinheiro em Kennecott. Ironicamente, mesmo que minha posição fosse relativamente pequena, o movimento da noite para o dia foi tão grande que a perda foi substancial. Após essas duas aquisições, havia perdido metade do meu dinheiro. Há quanto tempo você negociava naquela época? Cerca de 4 anos e meio. Estou entendendo você corretamente. Somente essas duas operações eliminaram aproximadamente metade dos lucros acumulados que você obteve nos milhares de operações anteriores àquele ponto. Certo? Como você se saiu ao longo dos 4 anos até esse momento? Nos meus 2 primeiros anos no ramo, tive retornos consecutivos de 400%. Depois disso, eu calculei a média de aproximadamente 100% ao ano. E em 1981, o ano em que você teve esses 2 grandes sucessos, eu ainda terminei o ano com lucro líquido. Seus lucros foram obtidos estritamente ao tirar proveito de erros de interpretação. Certo? Os especuladores geralmente estão em um lado do mercado. Por exemplo, eles podem comprar ligações fora do dinheiro. Ao mesmo tempo, investidores institucionais podem estar realizando compra e venda, o que venderia ligações de longo prazo. Até certo ponto, um formador de mercado inteligente é um agente de transferência de riscos. Ele comprava as ligações das instituições e vendia as outras ligações para os especuladores, tentando equilibrar a posição geral para que houvesse o menor risco líquido possível. Você sempre foi totalmente coberto. Eu sempre tentei ser relativamente protegido. Em uma situação de aquisição, no entanto, você pode pensar que está protegido, mas a mudança de preço ocorre tão rapidamente que você realmente não está. Você mencionou que os especuladores geralmente estão do lado da compra de opções. Em geral, você acredita que ocorram preços incorretos porque as pessoas gostam de comprar opções. Se você comparar gráficos históricos de volatilidade implícita versus volatilidade histórica em um espectro de mercados, verá uma tendência distinta pois a volatilidade implícita é maior, um padrão que sugere a existência de tal viés. Isso implica que ser um vendedor consistente de opções é uma estratégia viável. Acredito que há uma vantagem em ser sempre um vendedor, mas não trocaria dessa maneira porque o risco implícito nessa abordagem é muito grande.
Mas, para responder à sua pergunta, de um modo geral, acredito que o comprador de opções tenha desvantagem. Em situações de aquisição, às vezes há pistas de que algo vai acontecer, por exemplo, uma opção que de repente começa a ser negociada significativamente além de onde deveria ser negociada. Claro. De fato, nos últimos anos, algumas pessoas do setor regulador começaram a analisar essas coisas. Existem também alguns comerciantes que usam indicadores chamados de detectores de lobo. Esses traders monitoram os mercados quanto a movimentos de preços incomuns nas ações subjacentes, ou aumentos repentinos de volume ou um salto na volatilidade implícita das opções outubro off the money. Esses tipos de indicações são usados como um aviso de que pode haver um lobo por aí, por assim dizer. Mas essa não é a minha abordagem. Como você se protege contra a possibilidade de haver uma aquisição surpresa em uma ação na qual você detém uma posição significativa de compra curta e sem dinheiro? Em ações individuais, você enfrenta problemas de alta capitalização, que tendem a ter informações que já estão no mercado.